Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 181. 2 dias se passaram desde que o bando descobriu a existência da Comil, mas até agora eles não conseguiram encontrá-la. Naquela manhã, eles estavam reunidos em volta da grande mesa no galpão, tomando café da manhã juntos. Noah pousou a caneca e disse: encontramos imagens de vigilância das 3 vítimas antes de desaparecerem. E as 3 não estavam com a mesma mulher asiática quando desapareceram. Stiles, com a mordida no meio, piscou. Como assim, mulheres diferentes? Quero dizer, eram 2 mulheres diferentes, explicou Noah. Nas imagens que encontramos, as 2 primeiras vítimas estavam com uma mulher mais velha, e a terceira foi vista pela última vez com uma mulher muito mais jovem. Vitória recostou-se na cadeira. Pode ser a mesma mulher, só que disfarçada. Talvez essa seja uma das habilidades da Comil. Scott disse: só detectamos o cheiro de uma mulher na cena do crime. É isso que é confuso. Noah assentiu lentamente. Comigo também. Só senti um cheiro feminino distinto na cena do crime. Alison sugeriu: talvez seja como minha mãe disse, ou talvez apenas um deles tenha se desfeito dos corpos, por isso só sentimos o cheiro dela. Talvez, murmurou Noah, ainda pensativo. Chris perguntou: as vítimas foram detidas no mesmo local? Não, disse Noah. Os 2 primeiros foram pegos em um bar, o terceiro em uma lanchonete. Mas ambos os locais ficam perto da reserva. Então você precisa monitorar os 2 locais, disse Chris. Caso alguma dessas 2 mulheres apareça novamente. Já está feito, respondeu Noah. Parris e Braeden estão vigiando os 2 pontos. Lyd acrescentou: já ordenei que meus 7 corvos e um bando inteiro de corvos comuns vigiassem a reserva e me avisassem se alguém suspeito aparecesse na mata. Ótimo, disse Noah, acenando com a cabeça. Só espero que a peguemos, ou a eles, antes que mais alguém morra. Após o café da manhã, todos se separaram e seguiram com suas atividades. Mais tarde naquele dia, após o término das aulas, Stiles ouviu repentinamente a voz de seu pai em sua cabeça por meio de telepatia. Stiles, temos um problema. Um veículo de transporte de prisioneiros foi atacado, o motorista, o advogado e 2 guardas ficaram gravemente feridos. O garoto que eles estavam transportando desapareceu. Poucos minutos depois, Scott, Stiles, Boyd, Aiden e Isaac chegaram ao local do acidente, onde Noah já os aguardava. Stiles olhou em volta e perguntou: onde estão Parris e Braeden? Eles estão ocupados, disse Noah. Tivemos várias mortes esta noite. Ainda não sei se estão relacionadas ao sobrenatural, então os enviei para verificar diferentes locais. Scott perguntou: o que podemos fazer por você? Quero que você encontre Donovan, disse Noah. O garoto que escapou. Ele é quem eles estavam transportando, e possivelmente o responsável por tudo isso. Stiles franziu a testa. Pai, você tentou aprisionar um metamorfo? Eu já te disse, você não pode fazer isso porque muita gente vai se machucar. Ele apontou para a van de transporte ensanguentada. É isso que acontece quando você tenta prender alguém com poderes sobrenaturais. Noah suspirou. E o que eu deveria fazer? Matá-lo? O garoto foi preso por porte ilegal de arma, só isso. Isaac perguntou: afinal, o que ele era? Tenho quase certeza de que ele era uma quimera, disse Noah. Mas ele nem tinha consciência disso ainda. E há outro cheiro, crianças, vejam se conseguem identificar a que pertence. Scott assentiu com a cabeça. Então ele não acordou. Isso significa que provavelmente não fez nada disso. Ele se virou para o grupo. Muito bem, vamos investigar. Scott, Stiles, Aiden, Isaac e Boyd se aproximaram da van destruída e examinaram a área, seguindo cuidadosamente os rastros de cheiro. Após alguns minutos, eles se reagruparam. Stiles disse: não era o Donovan. O cheiro dele está aqui sim, mas tem outro, como você disse, pai. Algo diferente, algo familiar, mas não consigo identificar. Scott se virou para Noah. Como estão as vítimas? Acabei de receber a atualização, disse Noah. O advogado está morto. Os outros 3 estão gravemente feridos. Um dos guardas recuperou a consciência e disse que o motorista teve um ataque cardíaco, mas isso não é verdade. O cara está apenas paralisado. Os olhos de Isaac se estreitaram. Então estamos lidando com um Kanima. Senti que o cheiro era familiar, e agora me lembra Jackson em sua forma de Kanima. Scott disse: muito bem. Stiles, Boyd, Aiden, sigam o rastro de Donovan e tentem encontrá-lo. Ele se virou para Isaac. Você está comigo. Estamos rastreando o Kanima. E com isso a equipe se dividiu. Um grupo foi procurar Donovan, o outro caçar o Kanima. Scott e Isaac seguiram o rastro do cheiro do Kanima até a escola de Beacon Hills School. Quando estavam prestes a entrar, avistaram um adolescente vagando perto da entrada do estacionamento, atordoado e se movendo lentamente. Isaac estreitou os olhos. É ele? Scott assentiu com a cabeça. Bem, o rabo de lagarto meio que entrega tudo, não acha? Isaac fez uma careta. Certo, não dá para discutir com isso. Então, o que vamos fazer com ele? Scott disse: vamos pegá-lo primeiro. Depois a gente vê o que fazer. Os 2 avançaram num instante de velocidade sobrenatural e pegaram o garoto com facilidade. Ele não resistiu nem sequer se mexeu, apenas ficou parado, com os olhos desfocados e o rosto inexpressivo. Ele está fora de si, murmurou Isaac. Totalmente inconsciente. Scott assentiu com a cabeça. Leia as memórias dele e absorva todos os poderes que ele possui. Vamos garantir que ele não machuque mais ninguém. Isaac perfurou a nuca da quimera com suas garras, acessando suas memórias e drenando suas habilidades instáveis. Mas, quando o processo estava quase concluído, um som repentino cortou o ar. Scott interceptou a flecha que vinha em sua direção a poucos centímetros do peito da quimera. A ponta apontava diretamente para o coração. Um fino fio de metal saía da haste.
Scott o acompanhou com os olhos. Na extremidade oposta da fila, estavam 3 figuras mascaradas. Os Doutores do Medo. Scott deu um sorriso irônico. Então, vocês finalmente resolveram aparecer, seus malucos. Isaac estava acabado. Ele retirou as garras do pescoço da quimera e olhou para os Doutores do Medo, dizendo: "Ah, são vocês, seus palhaços." Os 3 Doutores do Medo avançaram em uníssono sinistro e ativaram algum tipo de dispositivo. Um zumbido pulsante se propagou. Isaac gemeu e esfregou as têmporas. O que está acontecendo? Isso é muito irritante. E por que aqueles caras parecem estar borrados agora? Scott olhou para as mãos e as fechou em punhos. Isso é vibração. Eles estão tentando nos desorientar, mexer com nossos sentidos e até nos impedir de usar nossos poderes. Então Scott olhou para os Doutores do Medo e disse: "Essas vibrações de vocês estão me irritando e me deixando muito bravo. Venham aqui, aberrações. Vamos começar com vocês." Sem aviso prévio, Scott puxou com força o fio que ainda estava preso à flecha em sua mão, que também estava conectado ao que parecia ser uma besta no braço de um dos médicos. O puxão repentino pegou o médico de surpresa e o derrubou, lançando direto em direção a Scott. Enquanto o doutor voava pelo ar, Scott o recebeu com um soco brutal que o lançou para trás como uma bala de canhão, fazendo-se chocar contra os outros 2. Mas o trio não caiu. Os Dread Doctors pegaram seu companheiro no ar, estabilizando-o. Aquele que Scott atingiu se levantou novamente, ambos os braços agora claramente quebrados, mas ainda funcionando. Isaac piscou. Ele é tão forte assim? Seu soco só quebrou os braços dele. Achei que ele fosse morrer, ou pelo menos que a maioria dos ossos dele estaria quebrada. Scott balançou a cabeça. Não acertou em cheio. Bem na hora em que eu ia atingi-lo, ele cruzou os braços e projetou uma espécie de barreira. Absorveu a maior parte do impacto. De qualquer forma, vamos pegá-los antes que escapem. Mas nesse instante, um carro parou de repente, seus faróis iluminando a cena. Uma voz familiar soou da janela do motorista. MC Cole? O treinador Finstock estreitou os olhos para o grupo. Quem são esses perdedores? A mente de Scott gritava. Droga, por que esse idiota está aqui? Ele deu de ombros, como se nada tivesse acontecido. Sei lá, treinador. Talvez uns cosplayers esquisitos? Os Doutores do Medo aproveitaram a oportunidade e fugiram. Isaac praguejou. Scott, eles se foram. Scott suspirou. É, faz sentido. O treinador saiu do carro e olhou para a quimera deitada no chão. O que há de errado com ele? Scott respondeu. Nós o encontramos aqui, treinador. Não sabemos o que aconteceu. O treinador se abaixou um pouco, observando o garoto. Ele está bem? Ele não parece muito bem. Scott disse. Eu acho que ele pode estar morrendo. O treinador franziu a testa. Ele é aluno? Isaac respondeu. Tenho quase certeza que sim. O treinador franziu a testa. Ele não está no time, está? Scott respondeu rapidamente. Não, treinador. O treinador soltou um suspiro dramático de alívio. Ufa, você me deixou preocupado por um segundo. Então ele olhou para os 2. Por favor, me digam que seus idiotas chamaram uma ambulância. Scott assentiu com a cabeça. Sim, fizemos isso. E a polícia também. Estamos aguardando os 2. O treinador acenou com a mão, dispensando-os. Bom, boa sorte com isso. Não vou ficar aqui respondendo perguntas da polícia a noite toda. Isaac ergueu uma sobrancelha. Treinador, você não pode simplesmente ir embora. Você tem que ficar conosco. Tecnicamente, você é uma testemunha. O treinador já estava voltando para o carro. Não, eu nunca estive aqui. Vocês não me viram. Eu não vi vocês. Aproveitem a noite, perdedores. Ele voltou para o carro e foi embora sem dizer mais nada. Scott e Isaac ficaram em silêncio por um instante. Depois se entreolharam, balançaram a cabeça e riram. Scott acenou com a cabeça na direção da quimera inconsciente. Certo, vamos levá-lo para Deaton. Talvez ele consiga estabilizá-lo. Isaac deu um passo à frente para levantar o corpo e então congelou. Espere. Scott, ele está morto. Scott se virou para ele, surpreso. O quê? Tem certeza? Isaac verificou novamente e assentiu com um semblante sombrio. Sim. Sem batimentos cardíacos. Ele deve ter morrido depois que absorvi seus poderes. Scott suspirou. Então vamos ligar para o tio Noah e pedir para ele cuidar do corpo. Esse cara ainda está todo coberto com o sangue daquelas pessoas do transporte da prisão. Scott fechou os olhos por um instante e enviou uma mensagem telepática para Noah. Alguns minutos depois, o xerife chegou com sua viatura. Quando Noah saiu, Scott apontou para o corpo. Foi ele quem atacou o transporte de prisioneiros. Noah ergueu uma sobrancelha. Vocês 2 o mataram? Isaac balançou a cabeça. Não, depois que absorvi seus poderes, ele morreu. Scott acrescentou. Também nos deparamos com os 3 caras usando máscaras de gás. A expressão de Noah se tornou mais séria. Aqueles que transformam pessoas em quimeras. Por favor, me diga que você os pegou. Scott suspirou. Infelizmente não conseguimos. Aquele treinador idiota atrapalhou tudo. Noah suspirou. Que pena. Scott perguntou. Alguma notícia de Stiles e dos outros? Eles encontraram Donovan? Noah balançou a cabeça. Ainda não. Eles ainda estão rastreando. Scott assentiu com a cabeça. Certo. Você cuida das coisas por aqui, nós vamos voltar para o rancho. Até mais. Noah disse. Tudo bem, cuidem-se, crianças. Scott ergueu a mão, invocando um portal de sombras rodopiante. Ele e Isaac o atravessaram juntos, desaparecendo na escuridão.
Capítulo 182. Após retornarem ao rancho, Isaac e Scott foram direto para a casa da matilha e encontraram o resto do grupo já lá. Enquanto todos se reuniam para o jantar, compartilharam o que havia acontecido, o encontro com Kanima e, mais importante, os 3 malucos mascarados por trás dele. Pouco tempo depois, Stiles e seu grupo retornaram ao rancho de mãos vazias, sem terem conseguido encontrar Donovan. Eles se juntaram aos outros à mesa. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Lydia se pronunciou. Esta manhã, tive um sonho, ou melhor, uma espécie de transe de alma penada, disse ela. Havia um livro. Chama-se Os Médicos do Medo, e acho que é sobre 3 caras com máscaras de gás que transformam pessoas em quimeras. Provavelmente precisamos lê-lo. Erika inclinou-se para a frente curiosa. Você sabe quem escreveu? Talvez devêssemos falar com o autor também. Lydia assentiu com a cabeça. O livro é creditado a T.R.M.C. Camon, mas seu nome verdadeiro é Gabriel Valak. Isso é tudo que consegui entender da visão. Deaton disse, eu conheço Valak. Ele é um médico maluco que realizou uma trepanação na própria cabeça em algum momento da vida. Isaac o interrompeu e perguntou, o que é trepanação? Melissa respondeu, um procedimento cirúrgico que envolve a criação de um orifício no crânio. Deaton assentiu. Exatamente, ele fez um furo na testa para expor seu terceiro olho. O olho lhe dava uma poderosa forma de percepção extrasensorial. Isso lhe permitia ver eventos como aconteciam no passado, presente e futuro, mesmo que ele não estivesse fisicamente presente no momento e local em que o evento ocorreu. Deaton prosseguiu. Valak também tem a capacidade de compartilhar suas visões com outras pessoas quando elas fazem contato visual com seu terceiro olho. Derek franziu a testa. Espere, doutor, o olho era dele? Tipo, sempre esteve dentro da cabeça dele? Ou ele o pegou de outro humano ou criatura sobrenatural e o implantou na própria cabeça? Stiles, mastigando a comida, disse, doutor. De onde veio o terceiro olho? Deaton deu de ombros. Não faço ideia. Talvez ele tenha roubado de outra criatura, ou talvez, seja dele e sempre esteve lá. Stiles ergueu uma sobrancelha. Então, se era dele, isso significa que todos nós temos um terceiro olho escondido no crânio? Todos olharam para Stiles de um jeito estranho. Alison fez uma careta. Stiles, estamos comendo, então pare de dizer coisas nojentas. Ter um terceiro olho na minha cabeça é algo em que eu não quero nem pensar. Scott olhou para Stiles e disse, bem, se você está mesmo tão curioso, tenho certeza de que Deaton e a irmã dele adorariam te sondar para descobrir. E não se preocupe, você vai se curar depois que eles terminarem com você. Deaton deu uma risadinha. Scott tem razão. Marin e eu adoraríamos recebê-lo em nosso laboratório na empresa. Na verdade, eu mesmo estou curioso, então que tal você vir comigo ao laboratório esta manhã? Stiles engasgou com a comida. Não, obrigado. Estou bem. Deaton inclinou-se para a frente. Tem certeza? Se estiver ocupado esta manhã, posso esperar até a noite. Ou quando estiver livre. Nunca terei tempo livre para isso, disse Stiles com firmeza. Se precisar de uma cobaia, use o Peter. Peter estreitou os olhos. Não me arraste para isso, seu merdinha. Se você quer brigar, diga logo. Stiles deu um sorriso irônico. Então vamos lutar. Quem perder vai ter o crânio perfurado. Peter bufou. Eu não sou idiota. Você absorveu mais poderes do que eu. Deixe-me alcançá-lo primeiro. Mas mesmo que eu perca, ninguém vai furar minha cabeça. Covarde, disse Stiles com um sorriso. Lydia gemeu. Chega vocês dois. Doutor, sabe onde Valak está agora? Deaton assentiu com a cabeça. Como eu disse, ele é louco, então está em Eichenhouse. Lydia disse. Então irei falar com ele depois da aula. Eu vou com você, disse Stiles. Eu realmente quero ver aquele terceiro olho. Com isso, todos terminaram o café da manhã e seguiram com suas atividades. Depois da aula, Scott e Alison foram para a clínica veterinária. Lydia e Stiles foram para casa Eichen conversar com Valak, enquanto o resto da matilha voltou para o rancho. Liam ficou na escola. Ele foi até o campo de lacrosse e esperou por Hayden. Decidirá que era a hora de lhe contar sobre o mundo sobrenatural, para poder protegê-la adequadamente. Mas conforme o céu escurecia, Liam começou a pensar que ela não apareceria. Assim que ele se virou para ir embora, Hayden chegou. Ela cruzou os braços e disse, então, o que você quer me dizer que é tão importante? E se não for importante e você me fez perder meu turno de trabalho à toa, eu juro que vou te dar uma surra. Liam, repentinamente nervoso, disse, acredite em mim, é importante. Tipo questão de vida ou morte. Então, por favor, me escute. Estou ouvindo. Liam murmurou. Como é que eu digo isso? É sobre. Você pode se apressar? Ela interrompeu. Não tenho a noite toda. Ele suspirou. Certo. Vamos lá. E se eu lhe dissesse que o sobrenatural é real? Hayden franziu a testa. Você está brincando comigo? Foi para isso que você me chamou aqui? Estou indo embora. Não, espera. Disse Liam. Estou falando sério. Posso provar para você. Mas Hayden já tinha começado a se afastar. Não quero que você prove nada. E fique longe de mim de agora em diante. Mas quando Liam ainda estava hesitante e Hayden se afastou dele, um lobo negro apareceu de repente na frente de Hayden rosnando para ela. Ela gritou e correu de volta em direção a Liam. Liam ouviu o grito dela e viu o lobo perseguindo-a. Seus olhos brilhavam em um amarelo intenso, e um rosnado baixo ecoou de seu peito. Hayden parou abruptamente, olhando em choque. Os olhos de Liam brilhavam, suas presas estavam à mostra e pelos haviam surgido nas laterais de seu rosto. Ele não parecia mais humano. Aterrorizada, ela paralisou. Não tenha medo, disse Liam, aproximando-se dela. Eu não vou te machucar. Apenas fique atrás de mim. Eu cuido desse desgraçado. Depois, eu explico tudo. Ele gentilmente pegou a mão dela e a puxou para trás de si. Então voltou-se para o lobo negro, mostrando as presas. Não sei quem você é, rosnou Liam.
Mas você acabou de cometer um grande erro ao ir atrás dela. E vai pagar por isso. O lobo parou e encarou Liam por um instante antes de se virar para ir embora. Mas Liam se moveu num instante, aparecendo ao lado do lobo e agarrando seu rabo. Aonde você pensa que vai? Com um rugido, ele atirou o lobo no chão e o girou de um lado para o outro como um boneco de pano até que o animal começou a tossir sangue. Após um último golpe, Liam se soltou. O lobo caiu com força no chão e voltou à forma humana. Era Theo. Liam ficou ainda mais furioso. É você, seu desgraçado. Ele montou em cima do peito de Theo e começou a socá-lo no rosto. Hayden correu até ele. Liam, pare. Você vai matá-lo. Como ele não respondeu, ela o agarrou pelo ombro. Pare. Ele está morrendo. Liam não estava perdendo o controle, apenas dominado pela raiva. Mas o toque dela o trouxe de volta à realidade. Ele parou, levantou-se e chutou Theo para o lado. Eu lido com você mais tarde, rosnou ele. Então ele se virou para Hayden. Não se preocupe. Ele não vai morrer. Ele é um lobisomem, como eu. Nós temos cura sobrenatural. Veja, ele já está se curando. Hayden olhou para Theo, nu e cheio de hematomas, e percebeu que seu rosto ensanguentado começava a cicatrizar lentamente. Ele está se recuperando muito bem. Ela sussurrou. Liam se virou para Theo. Por que você a atacou? Theo gemeu ao se sentar e cuspir sangue. Seu rosto ainda estava um desastre, apesar da cicatrização. Droga, eu só estava tentando te ajudar. Liam estreitou os olhos. O que você quer dizer? Eu ouvi você conversando com ela mais cedo. Vi ela se afastar depois que você contou sobre o sobrenatural. Pensei em te ajudar a provar isso para ela, murmurou Theo. Cuide da sua vida, respondeu Liam, irritado. Eu ia resolver isso sozinho. Agora suma daqui antes que eu perca o controle e faça alguma coisa de que me arrependa. Theo se levantou com dificuldade. Ele abriu a boca para dizer algo mais, mas Liam rosnou para ele. Theo sabiamente recuou em silêncio pensativo. Como ele é tão forte? Nem sequer tive a chance de revidar. Será que todos na matilha do Scott são tão poderosos assim? Ou será que o Liam é especial? Droga! Assim que Theo se foi, Liam, ainda em forma de lobisomem, se voltou para Hayden. Hayden deu um passo para trás, em pânico. Você vai perder o controle, como acabou de dizer. Liam balançou a cabeça e gentilmente pegou a mão dela. Não, eu só estava assustando ele. Ele guiou a mão dela até sua bochecha. Eu não mordo, prometo. Hayden traçou lentamente o contorno dos pelos ao longo de sua mandíbula, depois, curiosa. Pressionou o dedo em seu lábio inferior e o puxou para baixo para observar suas presas. Certo, disse Liam, dando uma risadinha. Acho que você já viu o suficiente. Ele voltou à sua forma normal e perguntou. Você acredita em mim agora? Hayden pescou. Sim, ou talvez tudo isso seja apenas um sonho. Liam deu um sorriso irônico e beliscou a bochecha dela. Ela afastou a mão dele com um tapa. Ei, o que você pensa que está fazendo? Provando que isso não é um sonho. Ele sorriu. Agora vamos lá, vamos a algum lugar para conversar. Contarei tudo o que você quiser saber. Para onde devemos ir? Perguntou ela. Liam coçou a nuca. Poderíamos ir para minha casa, mas minha mãe está lá e com certeza ela não nos deixaria conversar em paz. Então venha para minha casa, ofereceu Hayden. Minha irmã está trabalhando no turno da noite e provavelmente não voltará para casa antes de manhã. Certo, disse Liam, aproximando-se um pouco mais. Mas antes disso, ele se inclinou e a abraçou pela cintura, prestes a beijá-la, quando Hayden repentinamente lhe deu um soco no rosto. Ela disse, o que você pensa que está fazendo? Liam deu um grito. Ai, eu estava tentando te beijar, obviamente. Eu gosto de você, e sei que você gosta de mim, mesmo que seja difícil dizer. Hayden sorriu e o beijou. Ele ficou surpreso, mas retribuiu o beijo de bom grado. Depois que se separaram, ele perguntou, então, para que serviu o soco? O que você acha? Ela retrucou. Eu vim aqui pensando que você ia me chamar para sair, mas você começou a falar de coisas sobrenaturais. Achei que você estava zombando de mim, fiquei envergonhada e com o coração partido. Você mereceu aquele soco. Liam esfregou a bochecha e deu um sorriso sem graça. Tá bom, acho que mereci isso. Ele passou os braços em volta da cintura dela novamente. Podemos nos beijar de novo? Mas por favor, não me dê um soco desta vez. Hayden sorriu e o beijou. Quando finalmente se separaram, ele sorriu. Então, está tudo bem entre nós? Hayden assentiu com a cabeça. Está tudo bem. Agora vamos. Quero saber de tudo. Eles caminharam em direção à casa dela, de mãos dadas, prontos para conversar sobre o sobrenatural. E Liam esperava que eles pudessem fazer algo mais do que apenas conversar. Capítulo 183. Lydia e Stiles chegaram a Ishin House para conversar com o Dr. Valak. Eles foram levados à cela do Dr. Valak. Enquanto estavam em frente ao vidro, Valak olhou diretamente para Stiles e disse, conte-me o que você acabou de ver na cela anterior. Stiles disse, eu vi um desgraçado feio que parecia um goblin. Acho que se chama Sluag. Já li sobre ele antes. Lydia ergueu uma sobrancelha. Há mesmo um Sluag na cela anterior? Stiles assentiu com a cabeça. Sim, vou dar uma olhada, disse ela. Lydia voltou para outra cela e espiou lá dentro. A criatura tinha pele esverdeada, dentes irregulares e orelhas pontudas. Ela voltou para Stiles e disse, ele é tão feio, ainda mais feio que meus monstros. Stiles olhou para ela. Na verdade, não. Seus monstros não são apenas super feios, eles também fedem. Lydia bufou. Se eu disse que ele é mais feio que meus ghouls, então ele é mais feio que meus ghouls. Então ela deu um sorriso irônico e acrescentou, quer que eu invoque alguns deles para podermos compará-los? Stiles recuou um pouco. Não, por favor, não.
Eu estava só brincando, então não os invoque. Eu realmente não acho que conseguiria sobreviver ao cheiro deles neste espaço confinado. Valak deu uma risadinha. Vocês dois sabem o que é o Slug? Lydia se virou para ele. Sim, temos. É uma criatura que pode assumir a forma de almas perdidas. Mas não estamos aqui para isso. Stiles pegou o livro e mostrou para Valak. Estamos aqui por causa disso. Lydia assentiu com a cabeça. Sabemos que você escreveu, então nos diga. O que você sabe sobre os Doutores do Medo? O rosto de Valak escureceu. Eles estão aqui, não estão? Em Beacon Hills. Stiles revirou os olhos. Sim, senhor, óbvio. Eles estão aqui, transformando pessoas em quimeras. Então, diga-nos, o que são eles? Eles não são totalmente humanos. Pelo menos não mais, disse Valak lentamente. Eles já foram cientistas. Usaram forças eletromagnéticas para adquirir diversos poderes sobrenaturais, incluindo a capacidade de prolongar suas vidas, manipular campos eletromagnéticos e manipular e suprimir memórias. Eles podem até fazer as pessoas esquecerem que os viram. Lydia franziu a testa. O que eles querem? O que eles desejam? Valak esboçou um sorriso lento e sinistro. Essa é a verdadeira questão, não é? Todo mundo quer alguma coisa. Stiles cruzou os braços. Tudo bem. Então, o que você quer? Valak ergueu um gravador de voz. Quero que você grave algo para mim, Lydia. Ela estreitou os olhos. O que exatamente você quer que eu diga? Não quero que você diga nada, disse Valak. Quero que você grite. Stiles deu um passo à frente imediatamente. Isso não vai acontecer. Eu não confio em você. Além disso, você não nos contou nada de útil, provavelmente não sabe muito sobre aqueles 3 malucos que você chama de Doutores do Medo. Valak deu de ombros. Leia o livro. É tudo o que você precisa. Eu escrevi para despertar memórias reprimidas naqueles afetados pelos doutores. E gravar o grito. Bem, isso não lhe custaria nada. Lydia cruzou os braços. Seu livro não vai nos ajudar em nada. Somos imunes a esse tipo de manipulação mental. Se tivéssemos conhecido os doutores antes, acredite, nos lembraríamos. E não, eu não vou te dar meu grito. Não sei por que você quer e não me importo. Vamos embora, Stiles. Ele é inútil. Espere, disse Valak rapidamente. Vou lhe fazer uma proposta. Seu grito, em troca de uma visão. Pergunte-me qualquer coisa, a qualquer pessoa, qualquer coisa que você queira saber. Stiles inclinou a cabeça. Então nos diga onde os Doutores do Medo estão escondidos. Valak franziu a testa. Não posso. Eles estão se protegendo com algum tipo de interferência eletromagnética. Não consigo vê-los agora. Certo, então disse Stiles com a voz ficando mais fria. Conte-me o segredo de Scott M.C. Cole. Valak sorriu. Eu te conto, mas primeiro quero a gravação. Lydia se virou para Stiles com os olhos semicerrados. Stiles, o que você está fazendo? Ela perguntou telepaticamente. Quero saber o que o terceiro olho desse cara consegue ver sobre o Scott e nossa matilha. Stiles respondeu telepaticamente. Se ele consegue ver nossas habilidades especiais, então não quero que ele espalhe informações sobre nós. Vou acabar com a vida dele aqui e agora. Lydia não hesitou. Isso é sombrio, mas você tem razão. Pessoas problemáticas e perigosas virão atrás de nós de todo mundo se souberem o quão especiais somos. Lydia pegou o gravador de Valak pela abertura na porta da cela, gravou seu grito e o devolveu. Agora é a sua vez, disse ela. Valak guardou o gravador no bolso. Você não faz parte da Alcateia MC Cole? Por que está me perguntando sobre o segredo do seu próprio alfa? Stiles disse, isso não é da sua conta. Apenas faça. Valak assentiu com a cabeça. Acordo é acordo. Deixe-me ver. Ele retirou o pano que cobria sua cabeça, revelando seu terceiro olho. Lydia fez uma careta. Que nojo. Valak fechou seus 2 olhos normais e começou a usar sua percepção extrasensorial, e seu terceiro olho começou a girar, olhando para todos os lados. Em sua mente, Valak viu uma floresta escura. Ele se virou na direção de um som estranho, então 2 enormes olhos vermelhos o encararam. Um lobo negro colossal, maior que um elefante, emergiu das sombras. A escuridão envolvia seu corpo como fumaça. Ao se aproximar, Valak sentiu puro terror. De repente, o corpo do lobo se incendiou e raios o cercaram. Enquanto isso, na clínica veterinária, Scott estava com Allison quando uma onda de inquietação o percorreu. Parecia que algo o observava. Seus olhos brilharam repentinamente em vermelho carmesim e sua aura se intensificou violentamente. As luzes da clínica piscaram e os animais choramingaram de medo. Então, as lâmpadas começaram a explodir uma a uma. Allison olhou em volta, chocada. Scott? O que há de errado com você? Ele não respondeu. Virou-se na direção da casa Ishen e rosnou como uma fera. De volta à casa Ishen, a visão de Valak se intensificou. O lobo gigante rugiu para ele, e um raio saiu de sua boca, atingindo o terceiro olho de Valak. Naquele instante, a visão terminou e Valak começou a gritar de dor. Seu terceiro olho explodiu com o estalo nauseante que Lydia e Stiles ouviram, e seus olhos normais começaram a sangrar. Valak se virou para a parede e começou a bater a cabeça contra ela. Stiles disse, você consegue sentir esse cheiro, Lydia? Lydia sentiu lentamente. Sim, medo. Não, terror. Ele está tentando se matar. Fico pensando que ele viu, murmurou Stiles. Eu também, disse Lydia suavemente. Valak continuou golpeando a própria cabeça com sangue escorrendo pela parede. Lydia se virou. De qualquer forma, não precisamos mais nos preocupar com ele. Seu terceiro olho se foi. Mesmo que ele sobreviva a isso, duvido que recupere a sanidade. Nesse instante, 2 funcionários da Ishen House invadiram o corredor. O que você fez com ele? Perguntou um deles. Stiles deu de ombros. Nada. Vocês não têm câmeras? O enfermeiro balançou a cabeça negativamente. Não, não sabemos.
O que aconteceu? Stiles disse, estávamos conversando. Aí ele descobriu o terceiro olho e entrou em transe. No instante seguinte, ele estava fazendo aquilo. Naquele instante, Valak parou de bater a cabeça e caiu no chão, convulsionando violentamente. Sua cabeça estava um amontoado de hematomas e sangue. Os enfermeiros destrancaram a cela e correram para ver como ele estava. Stiles entrou, obrigou os dois homens a obedecerem e os convenceu de que Valak simplesmente havia enlouquecido. Ele pegou o gravador do bolso de Valak e saiu da cela. Vamos lá, disse ele para Lydia. Então os dois foram embora e pouco tempo depois Valak morreu. Quando Lydia e Stiles entraram no jipe, ela olhou para ele. Ele está morto. Stiles deu um sorriso irônico. Melhor ainda. Mas aquele idiota do Scott, ele consegue matar pessoas em visões agora? Ele é forte demais. Preciso absorver mais poderes e habilidades para ficar tão forte quanto ele também. Lydia deu uma risadinha. Você sabe que se tornar forte significa torná-lo mais forte também, não é? Eu sei, disse Stiles. Só quero ficar forte o suficiente para matar pessoas em visões também. Na clínica veterinária, Scott relaxou no instante em que a visão de Valak terminou. A sensação de estar sendo observado desapareceu. Ele recolheu sua aura e deixou seus olhos voltarem ao normal. Alison perguntou novamente. Você está bem? Estou bem, disse Scott. Você não parecia bem há pouco. Se eu não te conhecesse, diria que você perdeu o controle. Você nem me ouviu falar. Eu ouvi você, respondeu Scott. Eu só estava tentando entender o que estava acontecendo, por isso não respondi. O que aconteceu? Não senti nada. Scott olhou em volta com cautela. Por um segundo, senti como se alguém estivesse me observando. Tem certeza de que não sentiu nada? Alison balançou a cabeça. Não, nada. O que você acha que foi? Será que os doutores do medo estavam tentando alguma coisa? Scott ficou em silêncio por um momento e depois disse, não sei. De qualquer forma, vamos fechar a clínica e ir para casa. Estou morrendo de fome. No rancho, a matilha estava reunida para o jantar na casa da matilha, e Stiles e Lydia contaram a eles tudo o que aconteceu em Ancient House. O que Valak lhes contou sobre os médicos do medo e o que aconteceu com ele depois que Stiles lhe pediu para descobrir o segredo de Scott. Scott e Alison trocaram um olhar e depois se viraram para Stiles. Então foi culpa sua, seu idiota, disse Scott secamente. Stiles piscou. O quê? Quando eu estava na clínica, disse Scott, senti como se alguém estivesse me observando. Sim, foi assustador, acrescentou Alison. Achei que Scott tivesse perdido o controle. Fiquei preocupada. Stiles olhou para Alison e disse, bem, você não precisa se preocupar. Valak está morto. Seu namorado idiota e superpoderoso matou Valak em sua visão sem nem mesmo saber disso. Scott deu uma risadinha. Com ciúmes de novo, Stiles. Consigo sentir o cheiro. Stiles gemeu. É claro que estou com inveja. Um homem morreu porque teve uma visão sobre você. Eu também quero poderes assim. Sabe de uma coisa? A partir de amanhã, vou fazer patrulhas noturnas. Vou encontrar algumas criaturas sobrenaturais malignas e quimeras e absorver seus poderes. Malia sorriu. Então você terá que me levar com você. Boyd levantou a mão. Eu também vou. Aiden acrescentou. Contem comigo. Peter deu um sorriso irônico. Vocês vão caçar? Não vou perder isso por nada. Scott recostou-se. Então aproveite e tente encontrar aquela raposa malvada. Ela não aparece há dias e pode sair para caçar em breve. Você não vem com a gente? Perguntou Stiles. Não, disse Scott com um sorriso. Prefiro ficar em casa com a minha doce loba. Mas se vocês, perdedores, precisarem de ajuda, é só me ligar. Eu apareço. Você é muito arrogante, murmurou Stiles. Sim, sou eu, disse Scott, orgulhoso. Quer fazer algo a respeito? Me desafiar de novo? Não, obrigado. Estou bem, disse Stiles. Além disso, se você não vier, isso significa mais habilidades para nós. Scott riu. Então boa caçada. Mas se você encontrar um alfa, deixe para Liam e Braeden. Capítulo 184. No dia seguinte, na hora do almoço, o refeitório da escola fervilhava com o barulho de sempre, conversas, bandejas tilintando e risadas ocasionais. Mas na mesa onde a turma do Scott sempre se sentava, tudo ficou em silêncio quando Liam se aproximou com Hayden ao lado. Pessoal, está aí a Hayden, disse Liam, olhando nervosamente de Scott para os outros. Ela sabe sobre nós agora. Eu contei a ela sobre o sobrenatural. Também contei a ela sobre os doutores do medo e as quimeras. Hayden acenou timidamente. Olá a todos, prazer em conhecê-los. Alison sorriu calorosamente. Não fique tão nervosa. Sente-se conosco. Assim que Liam e Hayden se sentaram, Stiles deu um sorriso irônico. Então, Liam, ela já te perdoou por ter quebrado o nariz dela? Liam deu uma risadinha. Sim, ela fez. Estamos namorando agora. Então Liam se virou para Scott com uma expressão que mudou. A propósito, Theo atacou Hayden ontem. Quando eu dei uma surra nele e perguntei por que ele disse que estava me ajudando a provar para ela que o sobrenatural era real, achei que você deveria saber. Stiles ergueu uma sobrancelha. Quão feio você o espancou? Hayden respondeu por ele. Foi muito ruim. Ele o socou até Theo começar a tossir sangue, e depois continuou dando socos na cara dele. Acho que se eu não o tivesse impedido, ele poderia tê-lo matado. Stiles assentiu. Então você provavelmente não deveria tê-lo impedido. Eu odeio aquele cara. Ele olhou em volta do refeitório, examinando o salão. Ele não está aqui. Scott balançou a cabeça. Ele não apareceu na aula hoje de manhã. Enfim, vamos esquecê-lo por enquanto. Então ele olhou para Liam seriamente. Você contou para Hayden sobre o sobrenatural porque quer protegê-la dos doutores do medo, certo? Liam assentiu com a cabeça. Sim. Scott continuou. Então escute, se aqueles 3 malucos vierem atrás dela, não tente lutar com eles.
Pegue a Hayden e corra, ligue para mim e para o resto da matilha, e nós iremos ajudar. Stiles resmungou. Ele provavelmente não vai me ouvir. Com esses problemas de raiva, ele vai partir para cima deles assim que os vir. Liam levantou a mão. Não, provavelmente não vou. Scott estreitou os olhos. Não, Liam, não há dúvidas. Aqueles caras conseguem manipular campos eletromagnéticos, criar vibrações sonoras estranhas e provavelmente conseguem se teletransportar. Teletransportar? Repetiu Stiles incrédulo. Scott assentiu. Sim. Quando Isaac e eu estávamos lidando com aquela quimera perto da escola, elas apareceram do nada. Não sei como fizeram isso, mas acho que se teletransportaram. E quando foram embora foi a mesma coisa. Simplesmente desviamos o olhar e elas desapareceram. Alison inclinou-se para frente. Nesse caso, Liam, você definitivamente não deveria lutar contra eles. Cora acrescentou. E não serão os três lutando diretamente contra você. Um deles vai distraí-la enquanto os outros vão atrás de Hayden. Exatamente. Scott assentiu. E não lute contra eles, mesmo que esteja sozinho. Você não é forte o suficiente para enfrentar os três, afinal, você ainda é um beta. Então, assim que os vir, me avise. Liam suspirou e assentiu. Não se preocupem, pessoal. Eu não vou brigar com eles. Prometo. Scott relaxou um pouco. Ótimo. E a propósito, leve Hayden ao prédio da empresa depois da aula. Veja se Deaton consegue fazer alguma coisa para estabilizá-la e impedir que ela se torne como as outras quimeras, ou até mesmo fazê-la voltar ao normal. Liam olhou para Hayden e depois para Scott. Certo. Eu fico com ela. Naquela noite, as ruas de Beacon Hills estavam silenciosas, estranhamente silenciosas. Stiles caminhava ao lado de Malia enquanto os dois patrulhavam a zona sul da cidade, enquanto Boyd e Isaac verificavam os arredores da floresta. Peter e Aiden vasculhavam o setor leste. Todos estavam em contato, mas até agora, nada de estranho havia surgido. Nenhum rastro de cheiro, nenhum movimento, nenhum ataque de quimera. Apenas silêncio. Bem, isto é um tédio, resmungou Malia, chutando uma pedra na calçada. Stiles deu de ombros. Eu esperava encontrar uma Kitsune do trovão, ou alguma criatura com poderes mágicos. Ou até mesmo um lobisomem burro. Mas nada, nem mesmo um esquilo esquisito. Caminharam em silêncio por um tempo antes de Malia suspirar. Chega, vou para casa. Você vem ou não? Stiles se inclinou, a beijou e sorriu. Vou dar mais uma olhada. Te vejo em casa. Certo. Não demore muito lá fora, disse ela, virando-se em seguida e disparando, desaparecendo na noite com sua velocidade sobrenatural. Agora sozinho, Stiles vagava pelas ruas desertas, mãos nos bolsos da jaqueta, olhos atentos às sombras. Ele acabou se encontrando perto da escola secundária de Beacon Hills, mas ainda assim, nada. Nenhuma ameaça. Nenhum sinal. Mas quando estava prestes a sair, ouviu um leve farfalhar, alguém correndo e se aproximando sorrateiramente dele. No instante em que uma mão se aproximou de seu ombro, Stiles girou, agarrando o pulso do agressor com firmeza e sem piedade. Seus olhos se estreitaram enquanto encarava a figura. Ah, disse Stiles com um leve sorriso divertido. Você é o Donovan, certo? Estávamos procurando por você. Então ele olhou para a mão que havia agarrado e viu uma boca no centro da palma, repleta de dentes irregulares e desumanos. Soltou-a imediatamente. Que nojo! Stiles murmurou. Em que aqueles três aberrações te transformaram? Os olhos de Donovan brilharam em branco. Seus dentes se afiaram, transformando-se em presas monstruosas, enquanto ele avançava furioso contra Stiles. Stiles desviou com facilidade, sorrindo de canto, e acertou um golpe de joelho no estômago de Donovan. Donovan caiu no chão, tossindo e engasgando. Por que você está me atacando? Perguntou Stiles friamente. Donovan ergueu o olhar, com fúria nos olhos. Seu pai arruinou minha vida quando me prendeu. Agora vou acabar com a dele e com a sua. Agora eu tenho poderes. A expressão de Stiles endureceu. Sabe, eu estava pensando em te levar até o Deaton para te ajudar, mas você acabou de se condenar à morte quando ameaçou meu pai. Bem, ele é um urso enorme e sabe se cuidar. Ele deu um passo à frente lentamente. Mas mesmo assim, não gosto quando alguém ameaça as pessoas que amo. Antes que Donovan pudesse reagir, Stiles apareceu ao seu lado, agarrando-o pela nuca. Ele cravou as garras, lendo suas memórias. Então, sem hesitar, quebrou o pescoço de Donovan. A quimera desabou morta. Stiles ficou parado sobre ele, com um sorriso debochado, pensando, devo agradecer a esse azarado. Não só encontrei o laboratório onde aqueles três malucos estão escondidos, como também descobri o segredinho sujo do Theo. E agora tenho um motivo para matá-lo. Ele ergueu os olhos, percebendo o movimento por perto. Eu sei que você está aí. Apareça. Alguns segundos depois, Theo saiu das sombras, batendo palmas lentamente. Isso foi incrível. Stiles deu um sorriso preguiçoso. Foi mesmo. Theo caminhou até o cadáver de Donovan e então voltou seu olhar para Stiles. Aposto que Scott não vai gostar disso. Stiles franziu a testa. O que você quer dizer? Theo sorriu. Scott é um alfa verdadeiro. Ele não mata e não aceitará um assassino em sua matilha. Então, o que você acha que ele fará quando descobrir que você acabou de matar alguém? Ele se inclinou um pouco para frente. É o seguinte, eu mantenho segredo, se você convencer Scott a me deixar entrar para a matilha. Stiles piscou. Então caiu na gargalhada. Theo olhou para ele, confuso. Por que você está rindo? Stiles tentou falar, mas não conseguiu por causa do riso. Desculpe, é que, hahaha. Ele se curvou, ofegando de divertimento. Theo olhou para Stiles com total confusão, claramente querendo dizer algo, mas antes que pudesse Boyd, Isaac, Peter e Aiden apareceram. Boyd olhou para o corpo sem vida de Donovan, depois para Stiles, que ria incontrolavelmente, e perguntou. Stiles, o que é tão engraçado? Stiles enxugou as lágrimas de tanto rir. Por que vocês, seus idiotas, estão aqui? Boyd cruzou os braços.
Seguimos o rastro de uma quimera e acabamos aqui? Parece que estamos atrasados. Agora nos diga, o que é tão engraçado? Stiles apontou o polegar para Tel. Nada, só que o Tel me viu matar aquela quimera e começou a me ameaçar. Disse que se eu não convencer o Scott a deixá-lo entrar na matilha, ele vai dedurar e contar para o Scott que eu matei alguém. Porque, segundo ele, os verdadeiros alfas não matam e não aceitam assassinos em suas matilhas. Peter Boyd, Isaac e Aiden olharam para Tel como se ele fosse um idiota, e então caíram na gargalhada também. Enquanto eles riam, Stiles enviou uma mensagem telepática para eles. A propósito, consegui a localização do laboratório dos Doutores do Medo através da memória de Donovan e descobri que Tel está trabalhando com eles. Ao ouvirem o que Stiles disse, Boyd e os outros pararam de rir e lançaram um olhar maligno para Tel, com os olhos brilhando em vermelho. Tel piscou, dando um passo para trás. Esperem, por que vocês são todos alfas? Os olhos de Stiles também brilharam em vermelho. Não sei de onde você tirou essas informações sobre o Scott e nossa matilha, mas, você foi mal informado, cara. Não te culpo, porém, é difícil encontrar detalhes precisos sobre nós quando todos que sabiam de alguma coisa estão mortos. Tel disse. O quê? Morto? Boyd acrescentou. Sim, matamos todos os nossos inimigos. Então, encontrar informações sobre nós é meio difícil. Stiles deu um sorriso irônico. E a propósito, foi o Scott quem me ensinou a matar. E com exceção do Liam, todos na nossa matilha já tiraram uma vida. Tel balançou a cabeça. Isso é impossível. Alfas de verdade não matam. Peter deu uma risada sombria. Não, os verdadeiros alfas não roubam seu status de alfa, eles o conquistam pela força de sua vontade. Quanto a matar, isso não tem nada a ver com a questão. E eu posso até ser o que vocês chamam de lobisomem da velha guarda, que não demonstra misericórdia aos seus inimigos, mas até eu tenho medo do Scott. Ele é um monstro. O tipo de monstro que um verdadeiro alfa deveria ser. Theo olhou em volta para o grupo, todos alfas, todos o encarando com olhos brilhantes e sorrisos mortais. Ele recuou com medo, mas Isaac o segurou pelo ombro. Aonde você pensa que vai? Antes que Theo pudesse responder, Isaac cravou suas garras na nuca de Theo e começou a ler suas memórias. Quando terminou, Isaac empurrou Theo para o chão e disse, esse desgraçado é realmente maligno. Ele viu a própria irmã morrer quando eram crianças e não moveu um dedo para ajudar. E está aqui para se juntar à nossa matilha e ajudar os Doutores do Medo a se livrarem de Scott e destruírem nossa matilha. Mas o que ele realmente quer é absorver os poderes de Scott e se tornar um lobisomem de verdade. Stiles agachou-se ao lado de Theo e disse friamente, bom plano. Pena que você não tinha ideia do que realmente estava enfrentando. Nesse instante, um portal sombrio se abriu, e Scott e Chris o atravessaram. Stiles ergueu o olhar. Por que você está aqui? Scott respondeu. Isaac me disse para vir. Isaac assentiu. Sim, precisamos ir ao laboratório dos Doutores do Medo agora mesmo. Theo soltou Donovan sem que eles percebessem, e tenho certeza de que eles são espertos o suficiente para pensar que se o pegássemos, conseguiríamos ler suas memórias. Então receio que eles fujam. Chris disse. Então, o que estamos esperando? Theo abriu a boca para falar, mas Scott não tinha tempo nem paciência. Deu um chute na cara de Theo, nocauteando-o instantaneamente. Então ele disse, Isaac, vá na frente. Stiles, Boyd, arrastem Theo e o corpo. Lidaremos com eles no laboratório. Dito isso, o bando seguiu Isaac, dirigindo-se diretamente para o covil dos Doutores do Medo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 185. Nas profundezas de Beacon Hills, dentro do laboratório secreto dos Doutores do Medo, as três figuras mascaradas estavam em volta de uma mesa, falando em tons distorcidos e mecânicos. Ele está desaparecido, disse um deles. A quimera, Donovan. Ele se foi. Outro disse, deve ter sido Theo. Ele o deixou sair. Theo sempre foi um problema, acrescentou o terceiro. Deveríamos tê-lo demitido antes. Um silêncio se instalou. Então, um deles murmurou. E se o alfa verdadeiro e sua matilha os encontrassem? E se lessem as memórias de algum deles? O quarto ficou em silêncio. Não podemos correr esse risco, disse o primeiro. O alfa verdadeiro é muito forte. Da última vez ele quebrou meus braços. Precisamos abandonar este covil imediatamente. Concordo, disse outro. Arrumem o que puderem. Vamos embora agora. Mas assim que começaram a reunir o equipamento, Scott e seu bando invadiram a entrada. Os Doutores do Medo não hesitaram e se moveram para ativar seu teletransporte eletromagnético, mas Chris estava preparado. Ele ativou um dispositivo sofisticado que encheu a sala com um zumbido alto e perturbador. Aiden fez uma careta e olhou para Chris. Arg, que barulho é esse? Está me enlouquecendo. Chris fez uma careta. Emissor ultrassônico. Ele interfere nas frequências de energia deles. Encontrei uma menção a isso nos antigos diários de Gerard. Achei que valia a pena tentar. Encurralados, dois dos Doutores do Medo se voltaram para o terceiro. Vão. Nós vamos contê-los. O terceiro pegou uma mala preta pesada, acenou com a cabeça uma vez e saiu correndo por uma saída lateral. Scott e Stiles tentaram perseguir o doutor em fuga, mas os dois que ficaram ativaram um dispositivo sônico. Uma frequência aguda e dolorosa ecoou pelo laboratório. Todo o bando caiu de joelhos em agonia, tapando os ouvidos. O sangue escorria das orelhas de Scott enquanto ele grunhia de dor. Então, com brutal concentração, ele cravou as garras nos próprios tímpanos, ensurdecendo-se e interrompendo sua regeneração com pura força de vontade para que os ferimentos não cicatrizassem imediatamente. Então ele desapareceu num turbilhão de sombras, teletransportando-se em direção ao doutor em fuga. Mas já era tarde demais.
Aquele breve momento de atraso foi tudo que o terceiro doutor precisava para escapar do alcance do emissor e se teletransportar para longe. Scott reapareceu na saída lateral, certificando-se de que os 2 doutores restantes não escapassem. Então seus olhos brilharam em vermelho e ele os encarou com fúria. Isso doeu, rosnou ele. E agora você vai pagar por isso. Ele ergueu as mãos e 2 raios irromperam, atingindo os doutores. Seus dispositivos sônicos explodiram e ambos caíram no chão, convulsionando com o choque elétrico. Com o ataque sônico desativado, o restante do grupo começou a se recuperar. Stiles limpou o sangue das orelhas e cambaleou para frente. Droga, isso dói. Scott caminhou até um dos doutores caídos, agarrou-o pelo pescoço e cravou suas garras na nuca dele, mergulhando em suas memórias. Stiles fez o mesmo com o outro. Um instante depois, Scott e Stiles se levantaram com expressões sombrias. Sem hesitar, cada um agarrou o doutor que havia lido e arrancou sua cabeça. Stiles praguejou. Malditos doentes. Aiden deu um passo à frente, franzindo a testa. Será que a memória deles estava tão ruim assim? Scott assentiu com a cabeça. Sim, horrível. Eles fizeram todo tipo de experimento com humanos durante séculos e transformaram muita gente em quimeras na cidade. Então vamos ficar ocupados nos próximos dias. Ele se virou para um grande tanque cheio de um líquido verde. Lá dentro, um homem flutuava conectado a uma máscara de respiração. Scott deu um sorriso irônico. Mas pelo menos eles deixaram algo de bom para trás. Isaac aproximou-se, olhando para dentro do tanque. O que é ele? Scott respondeu. Ele é um Lovenmans. Boyd pescou. Um que agora? Stiles respondeu. Ele é um lobisomem, um soldado alemão que cometeu inúmeros crimes de guerra. Stiles caminhou até uma mesa próxima, pegou um par de óculos de proteção com aparência antiga e se virou para Boyd com um sorriso travesso. Ei Boyd, quer experimentar estes? Eles podem te dar supervisão e permitir que você detecte todas as criaturas sobrenaturais em Beacon Hills. Boyd estreitou os olhos. Ele não confiava nem um pouco em Stiles. Então use você mesmo. Covarde, murmurou Stiles, virando-se em seguida para Isaac. E você? Quer experimentá-los? Isaac olhou para Scott. Scott, para que servem esses óculos afinal? Scott suspirou. O que Stiles disse é verdade. Eles permitem que você veja seres sobrenaturais. Mas, de acordo com a memória que li daquele médico esquisito, há um porém. Assim que você os coloca, espinhos escondidos dentro da armação perfuram o tecido mole ao redor das órbitas oculares, causando dor imensa e ferimentos graves. Isaac olhou fixamente para os óculos, horrorizado. Vamos lá, disse Stiles, dando de ombros. Dói, mas os ferimentos cicatrizam assim que você os tira. Vale a pena, podemos usá-los para encontrar aquela raposa maligna, ou quaisquer quimeras restantes. Scott ergueu uma sobrancelha. Então por que você não os usa, como Boyd disse? Stiles deu um sorriso irônico. Porque eu não sou masoquista. Chris se pronunciou. Scott, você descobriu o que os doutores do medo estavam realmente tentando fazer? Não acredito que eles estivessem simplesmente criando quimeras aleatoriamente. Scott balançou a cabeça. Não eram. Mas eu conto para vocês e para o resto da matilha quando voltarmos para casa. Chris assentiu com a cabeça. Certo. Vamos limpar tudo e sair daqui. Scott fechou os olhos por um instante, sentindo a localização de Braeden. Ela estava na delegacia. Ele abriu um portal sombrio para um canto escondido dentro da delegacia, puxou-a para dentro e a levou para o laboratório subterrâneo dos Doutores do Medo. Braeden olhou em volta. Este é o laboratório deles? Scott assentiu com a cabeça. Sim, mas eu trouxe você aqui por causa dele. Ele apontou para um grande tanque de contenção. Ele é um alfa-leão da Terra. Se você absorver o poder dele, você também se tornará um alfa. Braeden olhou de relance para a figura dentro do tanque. Ele é mau? Stiles respondeu. Ah, sim. Maldade de nível criminoso de guerra. Então eu não vou me sentir mal por isso, disse Braeden. Sem hesitar, ela quebrou o vidro do tanque e absorveu o poder do lobisomem. Um brilho carmesim surgiu em seus olhos. Ela havia se tornado uma alfa. Ela se virou para Scott com um sorriso agradecido. Obrigada. Agora, você pode me mandar de volta para a delegacia? Tenho muito trabalho a fazer. Capturamos 2 quimeras esta noite, um vendigo e um lobisomem, mas ainda não encontramos aquela raposa maligna. Stiles perguntou. As quimeras estão mortas? Não, disse Braeden. Parris os mandou para Deaton. Eles são apenas estudantes e não machucaram ninguém. Scott abriu um portal sombrio de volta para a estação e Braeden saiu. Com o silêncio voltando a pairar sobre o laboratório, Stiles se virou para Vertel, que havia acordado há pouco e agora tentava escapar sorrateiramente. Stiles deu um sorriso malicioso. Aonde você pensa que vai? Tel congelou e em seguida virou-se para Scott em pânico. Por favor, eles me obrigaram a atacar você e sua matilha. Me deixe ir, pelo bem da nossa amizade de infância. Scott olhou para ele com evidente desgosto. Esse desgraçado destruiu a matilha do Scott na linha do tempo original. Até fez o Liam matar o Scott. Eu o odiava quando assisti a série original, e ainda o odeio agora. Então ele sorriu friamente. Stiles, ensine a ele o truque de virar cinzas e desaparecer como Deucalion. Stiles deu um passo à frente lentamente. Não gostei de você desde o momento em que a vi. Certa vez você nos perguntou onde Deucalion estava. Deixe-me mandá-la até ele, disse ele com voz baixa e cruel. Tel decidiu lutar. Seus olhos brilharam em amarelo enquanto ele rugia para Stiles e o atacava. Stiles segurou a mão com garras de Tel e sorriu maliciosamente. Sua outra mão se incendiou enquanto ele dizia, adeus. Com um último sorriso de escárnio, Stiles atravessou o peito de Tel com sua mão flamejante. Tel gritou, seu corpo se transformando em cinzas enquanto as chamas o consumiam. Assim que tudo acabou, Stiles queimou o corpo de Donovan que eles haviam trazido consigo, e também o cadáver do lobisomem. Então, Scott abriu um portal sombrio para o laboratório da empresa e encontrou Deaton e Marin lá.
Sem perder tempo, levou os dois para o covil dos Doutores do Medo. Deaton e sua irmã começaram rapidamente a examinar a pesquisa dos Doutores do Medo. Após apenas alguns minutos, Deaton disse: "Isso é ótimo. É exatamente o que precisamos para concluir a cura para as quimeras." Scott assentiu com a cabeça. "Então vamos deixar vocês a sós. Nós vamos para casa." "Espere", gritou Deaton. "Ajude-nos a levar tudo o que for útil de volta para o nosso laboratório primeiro." Scott suspirou. "Tudo bem." Juntos, eles transportaram toda a valiosa pesquisa e equipamentos através dos portais sombrios de Scott, juntamente com os corpos dos dois Doutores do Medo. Feito isso, Scott abriu um portal para a casa da Alcateia e reuniu o grupo. Deaton, Noah, Braeden, Parrish e Liam estavam ocupados em outro lugar, mas os outros ouviram enquanto Scott explicava o que havia acontecido no covil dos Doutores do Medo. Chris cruzou os braços. "Muito bem. Você pode finalmente nos dizer qual é o verdadeiro objetivo dos Doutores do Medo?" Scott suspirou. "Infelizmente, é sobre sua família maluca de novo." Chris estreitou os olhos. "O quê? O que você quer dizer?" Scott olhou para Alison. "Você se lembra da história que eu te contei sobre a origem da sua família?" Alison assentiu com a cabeça. "Sim. E você se lembra de Marcel?" "Claro", disse ela lentamente. "Bem, ele é um dos Doutores do Medo. E o objetivo dele é encontrar um corpo adequado para o seu querido tataravô Sebastian possuir." "O quê?" Alison exclamou, boquiaberta. "Ele quer trazer aquele monstro de volta à vida?" "Não exatamente", disse Scott. "A besta nunca morreu de verdade. É como uma kitsune. Mesmo se você matar uma kitsune, o espírito da raposa sobrevive e encontra um novo hospedeiro." Alison suspirou. "Então, Marie Jane não matou a fera naquela época?" "Acho que não", disse Scott. Melissa franziu a testa. "Muito bem, esperem aí. Vocês dois comecem do início. O que está acontecendo?" Scott olhou para Chris. "Você quer contar a história, ou devo fazer isso?" Chris suspirou. "Vá em frente." Então, Scott contou-lhes a história de Labete do Gevaldan e da donzela de Gevaldan, explicando o passado sombrio da família Argentergengia. Quando ele terminou, Derek murmurou: "Então é esse o monstro que eles querem trazer de volta?" "Sim", confirmou Scott. Kira perguntou: "Vocês conseguiram matar aquele cara, o Marcel, hoje à noite?" Scott balançou a cabeça. "Não, ele foi quem escapou." Então ele se virou para Stiles. "A propósito, conte ao tio Noah os nomes das quimeras que encontramos nas memórias dos Doutores do Medo. E diga a ele que tipo de pessoas os doutores estavam visando." Lydia perguntou: "Que tipo de pessoas?" Stiles respondeu: "Eles visavam adolescentes que já tinham predisposição genética para características quiméricas, como aqueles que haviam passado por transplantes de órgãos ou que tinham síndrome de reabsorção fetal." Melissa disse: "Então, eles estavam visando pessoas com dois conjuntos de DNA?" "Exatamente", disse Stiles. Scott se levantou, esfregando o rosto. "Certo, preciso ir para casa e tomar um banho. Sinto que preciso lavar minha alma. Aquelas memórias que lhe foram horríveis." Stiles também se levantou. "Scott, me mande para a delegacia." Scott abriu um portal das sombras e Stiles o atravessou. Depois disso, Scott saiu da casa da Alcateia. Alison o seguiu e juntos caminharam para casa e de volta para casa no lago. Capítulo 186. No dia seguinte, na casa do lago, Scott acordou e encontrou Alison já acordada, perto da janela, observando a chuva. Scott saiu da cama, caminhou até ela, a abraçou por trás e disse: "Bom dia, linda." Alison sorriu suavemente. "Bom dia." Scott a observou por um instante. "O que foi? Você não está de bom humor, eu consigo sentir." "Nada", respondeu Alison. Scott a virou delicadamente para que ficasse de frente para ele, olhando em seus olhos. "Vamos, me diga o que está te incomodando e eu resolvo." "É o Stiles? Ele fez alguma besteira de novo?" Alison soltou uma risadinha. "Não, ele não fez nada. Eu só estava pensando naquele doutor temido que escapou, e no que poderia acontecer se ele realmente conseguisse trazer a besta de volta." Ela suspirou e se virou para olhar pela janela. "Muita gente inocente pode morrer, não é? O passatempo favorito daquela coisa é matar pessoas." Scott disse: "Então é isso que está te preocupando, né? Bem, tudo o que podemos fazer é matar o doutor e a besta quando eles aparecerem, e com sorte, conseguiremos impedi-los antes que causem muitos danos." Ele gentilmente virou o rosto dela de volta para si. "E só porque a fera está ligada à sua família há séculos não significa que seja sua responsabilidade, meu amor." Alison encostou a cabeça no peito dele. "Eu sei. Só sinto que deveria ser eu a matar a besta." Scott sorriu. "Então, quando o encontrarmos, deixaremos que você o mate de vez desta vez." Então ele deu um sorriso irônico e acrescentou: "Vamos torcer para que ele seja o último membro malvado da sua família a aparecer." Alison beliscou a lateral do corpo dele. "Não dê azar." Scott fez uma careta dramática. "Ai, menina má, isso dói." Então ele a pegou no colo. Alison riu. "O que você está fazendo? Me ponha no chão." "Não", disse Scott, dando-lhe um tapa leve. "Vou castigar você por me beliscar." Ele a jogou na cama e pulou em cima dela, fazendo cócegas até que ela riu incontrolavelmente e implorou para que ele parasse. Quando finalmente parou, ele a beijou, e aquele beijo logo se transformou em uma sessão de amor matinal. Depois do banho, os dois desceram, tomaram café da manhã e saíram para sentar na varanda. Aconchegaram-se sob um cobertor no sofá externo, observando a chuva juntos. Os dois lobos gigantes, Vesper e Luna, brincavam alegremente na chuva com seus dois filhotes, Leila e Ghost, em frente à casa do lago. Logo, os filhotes vieram correndo em direção a Scott e Alison. Antes que pudessem atacar, Scott levantou a mão. "Parem. Vocês dois estão encharcados." Os filhotes pararam e, com um gesto de mão, fogo irrompeu da palma da mão de Scott, envolvendo os filhotes em chamas que não os queimavam, apenas os ressecavam.
Agora você pode vir, disse ele. Os filhotes subiram ansiosamente no colo de Scott e Allison, se aconchegando e adormecendo enquanto eles acariciavam suavemente seus pelos, aproveitando a manhã tranquila. Mas essa paz não durou muito. Stiles e Lydia chegaram à casa no lago, compartilhando um guarda-chuva que Stiles segurava acima da cabeça. Bom dia, pombinhos, disse Lydia enquanto se sentava ao lado deles, estendendo imediatamente a mão para acariciar Leila, que estava aconchegada no colo de Allison. Stiles sentou-se numa cadeira próxima e lançou um olhar de desaprovação para Scott. Sério? Todo mundo saiu para procurar quimeras esta manhã, e vocês dois estão aí sentados, se abraçando e olhando a chuva como um casal de velhos que não se importa mais com o mundo. Scott deu um sorriso irônico. Se você está com ciúmes, Stiles, vá encontrar a Malia e a abrace também. Só não venha aqui perturbar a minha paz. Stiles bufou. Vocês acham que eu não quero ser como vocês dois, aconchegado com a Malia curtindo uma manhã tranquila? Mas ela já saiu com o Chris para caçar quimeras. E vocês sabem como eu sou, não consigo relaxar até lidarmos com todas elas. Scott ergueu uma sobrancelha. Então por que você está aqui? Vá encontrá-los, ninguém está te impedindo. Allison perguntou. Quem foi procurar as quimeras? Stiles respondeu. Além de Melissa, Vitória e Deaton que foram para a empresa, todos os outros foram para a delegacia para ajudar o papai, Parrish e Braeden a procurar as quimeras. Scott disse. Mas afinal, por que você está aqui? Você já deu ao tio Noah os nomes das quimeras que encontramos nas memórias daqueles médicos que matamos ontem. Então não acho que encontrá-las será tão difícil. Além disso, quase todos os membros da matilha estão ajudando. Então, por que você precisa de mim e da Allison? Lydia disse. Aliás, Stiles, eu também não vou. Vou ficar aqui com a Allison. Stiles gemeu. Sério? Vocês dois? Vamos lá, pessoal, parem de ser preguiçosos, vamos caçar as quimeras. Scott balançou a cabeça. Não, eu não vou. Eu sou o Alpha. Só sou responsável por lidar com inimigos que vocês não conseguem enfrentar. Então, encontrar as quimeras é trabalho de vocês, como betas. Stiles apontou para Allison e Lydia. E quanto a elas? Scott respondeu. Allison é minha companheira, o que a torna a alfa feminina da nossa matilha. E Lydia é uma alma penada, o que a torna minha conselheira. Stiles franziu a testa. O quê? E eu? Que posição eu tenho na alcateia? Scott disse. Você é um beta. Stiles protestou. Ei, eu te conheço desde criança, somos praticamente irmãos. E eu já sabia sobre o sobrenatural antes da Allison. Eu deveria ser o segundo alfa da alcateia. Lydia provocou. Você quer ser a alfa feminina? Stiles piscou para Scott. Pode ser. Scott estremeceu. Que nojo. Stiles, você acabou de ser rebaixado a ômega. Stiles engasgou. Você não pode fazer isso. Allison o encarou com raiva. Se você pescar para o Scott desse jeito de novo, vou contar para a Malia. Deixa ela lidar com a sua burrice. Stiles levantou as mãos rapidamente. Não, eu estava só brincando. Mas Scott, falando sério, eu deveria ser o terceiro no comando, depois de você e da Allison. Ou pelo menos um conselheiro como a Lydia. Scott acenou com a mão, dispensando. Vá embora. Você não tem quimeras para encontrar? Vá encontrá-las e pare de me assustar. Stiles deu um sorriso de canto, lançou a Scott seu olhar mais sedutor e disse com voz afeminada. Mas, senhor Lobo Mau, você ainda não me disse se eu sou o terceiro alfa. Scott se levantou tão rápido que Ghost quase caiu do seu colo, mas ele o segurou a tempo. Então ele explodiu. Droga, Stiles. Eu juro, se você não for embora, eu vou te matar. Ele o chutou da varanda, fazendo cair na grama molhada. Então gritou, Vesper, vem aqui e espante esse idiota. E não deixe que ele chegue perto da minha casa de agora em diante. Allison acrescentou, é isso aí. Sempre que você ouvir por aqui de novo, dê uma mordida nele. E não tenha medo dele, se ele te machucar, me avise que eu resolvo com ele. Vesper, que estava brincando com Luna, ouviu a discussão e veio correndo, e mordeu Stiles bem na bunda. Stiles abriu as mandíbulas gigantes que o prendiam e fugiu com Vesper em seu encalço. Seu vira-lata estúpido, gritou ele. Se não fossem as garotas, eu já teria resolvido isso há muito tempo. Scott sentou-se novamente e resmungou. Droga. Aquele idiota do Stiles acabou com o apelido de Lobo Mau para mim. Allison sorriu. Ele só está brincando. Scott suspirou. Eu sei. Mas se você me chamar de Lobo Mau enquanto estivermos na cama, e eu me lembrar da expressão na cara idiota do Stiles quando ele disse isso vai arruinar meu dia. Lydia riu. Stiles sabe mesmo como irritar as pessoas. Allison perguntou. Tem mesmo problema em não ajudá-los com as quimeras? Scott assentiu com a cabeça. São mais do que suficientes para encontrar algumas quimeras. Ao longo do dia, o grupo conseguiu capturar algumas quimeras e enviá-las para Deaton e Morin na empresa. Algumas eram estudantes, então foram fáceis de encontrar, e outras eram adolescentes ou jovens adultos que trabalhavam em diferentes empregos em Beacon Hills. Mas eles não encontraram todas. À noite, Chris e Malia foram ao apartamento de uma quimera chamada Lucas, depois de não conseguirem encontrá-lo no trabalho. Mas assim que se aproximaram do apartamento, sentiram cheiro de sangue. Malia perguntou, você acha que ele matou alguém, ou ele está morto? Chris respondeu, estamos prestes a descobrir. Ao chegarem à porta, encontraram-na aberta. Entraram e viram que o apartamento estava uma bagunça. Seguindo o rastro de sangue, dirigiram-se ao quarto. A porta do quarto estava arrombada, e até a parede ao redor da moldura estava destruída, como se algo grande tivesse caído sobre ela. Ao entrarem no quarto, encontraram roupas rasgadas e ensanguentadas, pequenos pedaços de carne espalhados pelo chão, uma mão decepada e um único pé ainda calçado com um tênis. Malia olhou fixamente para a cena e perguntou, o que você acha que fez isso? Chris disse a Noah para vir até eles telepaticamente e então respondeu a Malia, não sei. Mas seja lá o que for, era uma criatura canibal. Malia perguntou,
Era uma quimera vendigo? Chris balançou a cabeça. Duvido. Olhe para a porta. Algo grande passou por ela e quebrou a parede. Vendigos não conseguem fazer isso. E sinceramente nem tenho certeza se era uma quimera. Logo Noah chegou. Depois de verificar as impressões digitais da mão decepada, ele disse, a mão pertencia a Lucas. Chris assentiu com a cabeça. Então agora sabemos que não foi ele quem matou alguém aqui. Noah suspirou. Eu esperava que essa confusão fosse culpa do Lucas. Pelo menos sabíamos como ele era. Agora estamos procurando uma criatura canibal desconhecida. Nesse instante, a voz de Derek chegou telepaticamente à mente de Noah. Enquanto ouvia, sua expressão se fechou. Derek acabou de me dizer que ele e Braeden encontraram outra quimera, morta e devorada, exatamente como esta. Malia disse, será que foi o Doutor Temido que escapou? Talvez ele esteja devorando-os por algum motivo? Chris balançou a cabeça. Não, não é ele. Os Doutores do Medo não conseguem se transformar. Eles são apenas humanos com aprimoramentos eletromagnéticos. Noah esfregou as têmporas. Então, o que fez isso? Outra quimera? Chris disse, não. Isso foi outra coisa. Você não consegue sentir o cheiro? Seja lá o que fez isso, é uma criatura sobrenatural de verdade. Não tem cheiro de quimera. Malia assentiu com a cabeça. Agora que você mencionou, você tem razão. O cheiro que ficou aqui não é de quimera. Chris disse, certo, Noah, você cuida dessa cena aqui. Vou falar com o Derek para ver o que está acontecendo na outra. Ele se virou para sair. Malia, vamos embora. Ao chegarem ao local onde Derek estava, encontraram a mesma carnificina. Malia disse, tem o mesmo cheiro do outro lugar. Chris assentiu com a cabeça. Vamos para casa e ver se Lydia tem alguma pista. Se não, vamos dar um jeito de lidar com o que quer que tenha feito isso. Ele então olhou para Braeden. Veja se consegue encontrar alguma gravação de segurança. Tente descobrir se as duas vítimas se conheciam ou se frequentavam o mesmo lugar. Braeden disse, certo. Eu aviso vocês o que eu descobrir mais tarde. Depois disso, Chris e Malia voltaram para o rancho, reuniram a Matilha na casa da Matilha e contaram tudo a eles. Scott disse, então existe uma criatura que caça quimeras e as devora? Chris disse, sim. Então olhou para Lydia e perguntou, Lydia, alguma pista? Lydia disse, bem, quando ouvi você falando sobre o que aconteceu com a quimera Lucas, e com a outra quimera que também foi devorada, tudo o que consegui pensar foi no nome. Lua Azul, ponto. Vitória disse, Lua Azul? O que é isso? Lydia deu de ombros. Não sei. Scott disse, Stiles, veja se existe algum restaurante, boate ou bar com esse nome. Stiles pegou o celular e após uma rápida busca disse, é uma boate no centro da cidade. Chris disse, é isso aí. É aí que vamos encontrar a criatura canibal. Scott se levantou. Então vamos caçar. Alison disse, deveríamos levar isca? Quer dizer, não podemos lutar com ele na boate. Precisamos atraí-lo para algum lugar sem ninguém por perto. Stiles disse, então eu ligo para o Liam e peço para ele trazer a Hayden. Vamos usá-la como isca. Vitória disse, então vamos lá. Chris olhou para ela. Aonde você vai? Vitória disse, caçando. Chris disse, não, você não está. Você está grávida de 6 meses. Nada de caça para você até dar à luz. Vitória disse, eu não sou frágil, Chris. Ainda posso lutar. O bebê ficará bem. Chris olhou para Melissa em busca de ajuda. Melissa sorriu e disse, Vitória, Chris tem razão. Deixe que eles cuidem da caça até você dar à luz. Depois, você pode caçar o quanto quiser. Vitória suspirou e sentou-se. Tudo bem. Scott disse, muito bem, quem vem? Todos exceto Melissa e Vitória se levantaram. Scott disse, não precisamos ir todos juntos. Isaac disse, eu não quero lutar. Só quero ver como é aquela criatura. Cora, Lydia, Erika e Kira disseram, eu também. Scott disse, então fiquei aqui. Vamos atraí-lo de volta para o rancho. E se ele tentar fugir, eu o pegarei e o trarei à força. Então, vocês fiquem aqui e esperem. Então ele disse, Stiles, Chris e Malia, vamos lá. Alison disse, eu também vou. Com isso, Scott e Alison entraram no carro de Chris, e Chris dirigiu até o encontro com Liam e Hayden. Stiles e Malia o seguiram em seu jipe. Capítulo 187. Scott e o grupo dirigiram-se ao local combinado para se encontrarem com Liam e Hayden. Ao chegarem, encontraram Liam e Hayden já à espera. Scott e Stiles saíram dos carros e se aproximaram deles. Scott disse, existe uma criatura caçando quimeras e as devorando. Ao ouvir isso, Hayden perguntou, então para que exatamente você precisa de mim? Stiles respondeu, precisamos que você vá conosco ao Clube Lua Azul como isca. Não se preocupe, nós vamos te proteger. Scott assentiu com a cabeça. Sim, você estará segura. Liam estará com você o tempo todo. Stiles e Malia também estarão por perto. Então, você topa? Hayden olhou para Liam, que acenou com a cabeça. Então ela olhou para Scott e disse, estou dentro. Scott sorriu. Ótimo. E aliás, você não precisa se preocupar muito com os Doutores do Medo. Matamos 2 deles ontem. Acho que o último não virá atrás de você. Além disso, Deaton está quase terminando a cura. Deve estar pronta em alguns dias. Liam disse, mas ainda vou ficar com Hayden até lidarmos com o último doutor. Scott assentiu com a cabeça. Certo. Melhor prevenir do que remediar, eu acho. Liam acrescentou. A propósito, um dos meus amigos desapareceu ontem. A mãe dele me ligou hoje perguntando se eu o tinha visto. Scott perguntou, qual é o nome dele? Liam disse, Mason. Scott pensou, Mason é a fera. É por isso que o doutor o levou. Ele ficará bem, mas não posso contar isso para Liam. Stiles disse, como em Mason Hewitt. Liam disse, sim, esse é o nome dele. Como você o conhece? Scott e Stiles trocaram um olhar. Então Stiles respondeu, ele também é uma quimera? O nome dele estava nas memórias que recebemos dos Doutores do Medo. Liam perguntou, então, ele está bem? Scott respondeu, não sabemos.
Mas se ele estiver vivo, nós o encontraremos. Agora vamos lidar com aquele monstro devorador de quimeras. Com isso, Scott voltou para o carro de Chris. Liam e Hayden foram com Stiles em seu Jeep, e o grupo seguiu para a boate Blue Moon. Chegando ao Blue Moon Club, eles entraram no estacionamento e saíram de seus carros. Scott olhou para Liam e disse, certo, vocês dois entrem primeiro. É uma boate suspeita. Eles não vão pedir documento. Deem-se um pouco com a Hayden e não haja de forma suspeita, mesmo que sinta que alguém está observando vocês. Depois, saiam. Então ele se virou para Stiles e Malia. Vocês dois entrem com eles. Dancem um pouco e depois saiam com eles. Stiles, por favor, não faça nenhum dos seus passos de dança estranhos para não chamar atenção. Stiles protestou. Ei, meus passos de dança não são estranhos, são ótimos. Scott o ignorou e olhou para Malia. Por favor, mantenham sob controle. Malia disse, vou tentar. Chris se pronunciou. Depois que vocês saírem da boate, entrem no Jeep e dirijam até o rancho. Com sorte, a criatura que estamos procurando seguirá. Estaremos atrás dela. Stiles sorriu. Muito bem, pessoal. Vamos nos divertir. Dito isso, Stiles, Malia, Liam e Hayden caminharam até a boate e entraram. O segurança não se importou que fossem menores de idade, simplesmente os deixou entrar. Assim que entraram, os quatro pediram refrigerantes e se juntaram à multidão na pista de dança. Num canto da boate, um homem asiático estava de pé com uma bebida na mão, observando Hayden com olhos famintos. Ele anotou no instante em que ela entrou, e ignorou completamente Liam, Stiles e Malia. Malia e Stiles também notaram o homem. Enquanto dançavam, Stiles contatou telepaticamente Scott, Allison e Chris. O cara que estamos procurando está aqui, ele disse. Tem certeza? Respondeu Allison. E sim, tenho certeza absoluta. Ele está olhando para Hayden como se ela fosse a coisa mais deliciosa que ele já viu. Ele está até lambendo os lábios. Ele não tirou os olhos dela desde que entramos. Chris respondeu. E certo. Fique aí por meia hora e depois vá embora. Após meia hora, Stiles, Malia, Liam e Hayden saíram da boate, conversando e rindo enquanto entravam no Jeep e voltavam para o rancho. Logo atrás deles, o homem asiático entrou no carro e começou a segui-los. Chris seguiu o homem por trás em seu próprio carro e falou com Braeden telepaticamente. Parem de procurar quem comeu as duas quimeras. Nós já o encontramos. Allison perguntou. Aquele cara não percebeu que Stiles, Malia e Liam são metamorfos? Scott respondeu. Talvez não. Ou talvez ele simplesmente não se importe. Ele parece ter bastante confiança na própria força. Allison franziu a testa. Que tipo de criatura sobrenatural você acha que ele é? Scott balançou a cabeça. Pelo cheiro dele, tudo o que consegui perceber é que ele é um metamorfo. Mas de que tipo? Não faço ideia. Chris disse, estamos prestes a descobrir. Quando Stiles entrou no rancho, o homem que o seguia estacionou o carro na mata próxima, pulou a cerca e começou a procurar Hayden em silêncio. Scott e Allison saíram do carro e o seguiram a uma distância segura para que ele não os notasse. Enquanto isso, Chris chegou de carro e estacionou em frente à casa da alcateia, onde os outros estavam reunidos, sentados ao redor de uma fogueira. Nozico e o marido também estavam lá. Vitória olhou para Chris. Então, onde ele está? Chris sentou-se ao lado dela. Ele chegará em breve. Scott e Allison estão cuidando dele. O homem se esgueirou pela escuridão em direção à casa da alcateia e se escondeu atrás de uma árvore, observando o grupo. Seus olhos se fixaram em Hayden com fome, mas então ele parou, pressentindo algo errado. Ele examinou as pessoas ao redor dela, e percebeu tarde demais que acabará de entrar em uma toca cheia de lobos. Ele praguejou mentalmente. Droga, eu estava tão concentrado na garota deliciosa. Nem reparei em quem estava com ela. Achei que ela fosse uma metamorfa solitária como as outras duas que eu comi. Eu devia ir embora. Mas caramba, eu quero muito comê-la. Enquanto ele hesitava, Scott e Allison ficaram a poucos metros atrás dele, cada um segurando um dos filhotes de lobo, Ghost e Leila, nos braços. Vesper e Luna ficaram em silêncio atrás deles, observando. Distraído demais com Hayden e dividido entre fugir ou lutar contra uma matilha inteira, o homem não os viu. Scott caminhou casualmente até ficar ao lado dele e sussurrou. Ela é deliciosa, não é? O homem, lambendo os lábios, respondeu inconscientemente. Sim, muito delicioso. Scott sussurrou novamente. Então vá buscá-la. O que uma matilha de lobos pode fazer com você? Você é muito forte. O homem murmurou, sim. Mas então ele parou no meio da frase. Lentamente virou a cabeça e viu Scott parado ao seu lado, acariciando calmamente o pelo do filhote de lobo em seus braços, sem nem mesmo olhar para ele. Scott observava a matilha. O pânico tomou conta dos pensamentos do homem. Droga, quem é esse cara? Nem senti ele chegar perto de mim. Ele se virou para correr, mas parou de novo ao ver Allison parada na sua frente com um sorriso divertido. Os olhos dela brilhavam em vermelho, e dois lobos enormes estavam ao lado dela. Ele recuou cambaleando, assustado, pensando, em que enrascada me meti? Essa garotinha é assustadora. E o que são aqueles lobos gigantes? E mais importante, ele se virou para olhar para Scott. Esse cara, ele não é um metamorfo comum. A sensação que tenho dele é aterrorizante. Em voz alta, ele gaguejou. Eu estou perdido. Com licença, já vou indo. Scott segurou o ombro dele e respondeu. Não. Desculpe, amigo. Então seus olhos brilharam em vermelho, e com um sorriso malicioso, ele disse. Você não sairá daqui vivo. Antes que o homem pudesse reagir, Scott o arremessou para o outro lado do quintal. Ele caiu no chão, aterrissando bem em frente à matilha. O cara se levantou rapidamente e olhou para Stiles e o resto da matilha, que o encaravam com sorrisos maliciosos e olhos vermelhos brilhantes. Ele praguejou mentalmente.
Droga, essa deve ser a matilha MC Call. E eu fui o tolo o suficiente para entrar na toca deles e tentar comer um deles. Scott e Allison se aproximaram e sentaram-se ao lado de Melissa. Scott disse, então, quem quer brigar com esse cara? Eu vou lutar com ele. Liam se levantou com raiva estampada no rosto enquanto encarava o homem. Seus olhos brilhavam em amarelo, pelos brotavam de suas bochechas e ele rosnou. Vou fazer você se arrepender de ter querido comer o Hayden. O cara respondeu, eu sei quem você é, o bando MC Call. Admito que cometi um erro, mas se você acha que pode me matar, pense 2 vezes. Então ele começou a mudar de posição. Seu corpo se contorceu enquanto ossos estalavam e músculos inchavam. Sua pele ficou coberta por grossas escamas escuras. Sua mandíbula se abriu, dentes afiados transformando-se em presas, e uma tromba semelhante à de um elefante irrompeu de seu rosto. Seus olhos brilharam em vermelho, garras afiadas cresceram em seus dedos e uma cauda de touro chicoteou atrás dele. Seu corpo se transformou em uma monstruosa abominação semelhante a um urso, com 3 metros de altura. Ele avançou para cima de Liam, e os dois começaram a brigar. Stiles disse, legal. Alguém sabe o que é aquilo? Quem respondeu? Ele é um Bulgazari, uma criatura do folclore coreano. Tem o corpo de um urso, a tromba de um elefante, olhos de rinoceronte, garras de tigre e rabo de touro. Ele cresce consumindo metal e é quase invencível na maioria das histórias. Embora, em alguns contos, sua única fraqueza seja o fogo. Peter perguntou, não deveria ser um canibal? Quem respondeu, não, não é um canibal. Isaac acrescentou, então por que ele comeu aquelas 2 quimeras? Deaton disse, acho que ele está atrás do mercúrio nos corpos deles. O que você acha, Ken? Quem assentiu com a cabeça. Sim. Mercúrio é um metal, e como não é apenas mercúrio comum, mas mercúrio modificado que concede poderes e transforma humanos em quimeras, deve ser muito atraente para os Bulgazari. Stiles disse, então é isso que está acontecendo. Essas quimeras são realmente azaradas. Não só os doutores do medo as transformaram em cobaias, como agora esse cara está caçando e comendo elas. Erika se irritou. Cala a boca, Stiles. Stiles franziu a testa. Por quê? Eu só estou dizendo a verdade. Erika falou com ele telepaticamente. Hayden é uma quimera, seu idiota. E agora ela está deprimida e assustada. Você não consegue sentir isso? Stiles praguejou baixinho. Droga. Esqueci que ela estava aqui. Ele se virou para Hayden e disse, não se preocupe. Deaton vai curá-lo e você voltará ao normal em alguns dias. Ao ver todas as garotas olhando feio para ele, Stiles pigarreou e disse, enfim, vamos só assistir a luta do Liam. Boyd disse, o Bulgazari é forte. Liam vai perder. Melissa acrescentou, sim, a pele dele é como uma armadura. Não importa o que Liam faça, ele não consegue machucá-lo. Liam estava dando tudo de si, mas a pele do Bulgazari era como ferro, ele não conseguia nem arranhá-la com as garras. O Bulgazari era como um tanque, não importava o quanto Liam socasse, ele não conseguia romper sua defesa nem mesmo fazê-lo recuar um passo. O único motivo pelo qual Liam não se feriu foi porque ele era mais rápido que o Bulgazari. Após 15 minutos de luta intensa, nenhum dos dois conseguiu ferir o outro. Scott gritou, Liam, volte aqui. Ele é muito forte. Mas Liam não deu ouvidos, estava furioso demais, envolvido demais na emoção da luta. Scott rosnou e liberou sua aura alfa. Sua voz engrossou enquanto gritava, Liam, volte aqui. Isso fez Liam sair do transe. Ele se afastou e voltou para perto de Scott. Desculpe, disse Liam. A sua dureza me deixou muito irritado. Scott colocou a mão no ombro dele. Não se preocupe com isso. Então Scott se moveu tão rápido que se tornou um borrão, desferindo um soco no estômago do Bulgazari, jogando-o com força no chão e fazendo-o cuspir um bocado de sangue. Scott parecia desapontado ao voltar para o grupo e disse, achei que ele fosse forte o suficiente para me desafiar, mas... Scott suspirou. Ser forte demais é solitário. Stiles gemeu. Droga, o Scott está fazendo isso de novo. Boyd, vamos lá dar uma surra nesse arrogante. Boyd respondeu, Stiles, se você quer apanhar, não me arraste para isso de novo. Ele então olhou para Bulgazari e acrescentou, eu cuido desse grandalhão. Scott assentiu com a cabeça. Boyd, não se transforme se quiser se divertir, e deixe Liam absorver os poderes dele quando terminar. Boyd deu um sorriso irônico. Tudo bem, eu não vou mudar de posição. Ele olhou para Bulgazari. Levante-se. Você já está curado. Vou fazer um acordo com você. Se você conseguir me derrotar, ou até mesmo me matar, estará livre para ir. Ninguém vai impedi-lo. Bulgazari se levantou. Você está falando sério? Boyd assentiu com a cabeça. Muito sério. Então, dê tudo de si. O Bulgazari olhou para Scott, e antes que pudesse dizer uma palavra, Scott disse, você tem a minha palavra. Se vencer Boyd, estará livre para ir embora. Boyd e o Bulgazari começaram a lutar, mas não demorou muito para o Bulgazari perceber que Boyd não era um adversário fácil. Ele era mais rápido e embora os socos de Boyd não lhe rompessem a pele, fraturavam ossos e danificavam órgãos. Pior de tudo, Boyd era simplesmente rápido demais. O grupo assistia de suas cadeiras divertido, enquanto Boyd desfrutava plenamente da luta por mais de meia hora. Por fim, Boyd usou sua velocidade para aparecer atrás do Bulgazari. Pela primeira vez na luta, ele usou suas garras, cravando a mão nas costas da criatura, agarrando sua espinha dorsal e esmagando-a. Bulgazari caiu no chão, paralisado. Boyd montou em seu peito e começou a socá-lo no rosto, cada golpe mais forte que o anterior, quebrando ossos e arrancando dentes. Por fim, o Bulgazari perdeu a consciência e voltou à forma humana. Boyd se levantou sorrindo e voltou para o grupo. Foi divertido. Liam, ele é todo seu.
Liam assentiu com a cabeça, caminhou até o Bulgazari inconsciente e cravou suas garras em seu peito, começando a absorver seus poderes. O Bulgazari se mexeu, gemendo ao sentir sua força sendo drenada. Ele lutou, mas Liam o socou repetidamente no rosto até que ele ficasse imóvel novamente e a absorção fosse concluída. Quando tudo terminou, Liam se levantou, com os olhos brilhando em vermelho, ele havia se tornado um alfa. Scott aproximou-se dele, deu-lhe um tapinha no ombro e disse, parabéns. Liam sorriu. Obrigado. Então Scott se virou para Stiles com um sorriso malicioso. Stiles, venha comigo. Vamos dar um jeito nesse cara. Stiles ergueu as mãos. Ei, não gosto desse seu sorriso. Sabe de uma coisa? Acabei de me lembrar que preciso ir ajudar meu pai. Antes que ele pudesse terminar, Scott apareceu ao seu lado, segurando o Bulgazari inconsciente em uma das mãos e agarrando Stiles pelo braço com a outra. Você acabou de dizer que queria dar uma surra em mim, e estragou minha manhã com a Alison, disse Scott. Então acho que deveríamos treinar um pouco. Só um pouquinho. Stiles tentou se afastar. Não precisamos treinar. Sim, temos, disse Scott. Então ele abriu um portal sombrio para a floresta e o atravessou, arrastando Stiles e o Bulgazari consigo. Logo depois, a matilha ouviu rosnados altos e sons de uma batalha feroz vindos da floresta. Em seguida, gemidos altos. De repente, eles viram Stiles em sua forma completa de lobisomem, uma besta imponente de 2,5 metros de altura, marrom e branca, correndo freneticamente pelo rancho. Ele estava sendo perseguido e repetidamente lançado ao ar por Scott, que estava em sua aterrorizante forma de lobisomem negro de 3 metros de altura. Scott ria enquanto socava e chutava Stiles no ar, acompanhando-o a cada golpe. Hayden observava com medo, mas o resto da matilha, incluindo Nozico e Ken, apenas ria. Eles já estavam acostumados com isso. Alison sorriu. Stiles nunca aprende. Ele sempre se mete em encrenca. Melissa deu uma risadinha. Se ele não causasse problemas, não seria o Stiles. Ele sempre foi assim desde criança. E com isso, eles observaram Stiles sofrer, rindo e aproveitando o resto da noite. Capítulo 188. Passaram-se alguns dias tranquilos desde que o bando lidou com os Bulgazari. Eles ainda não tinham encontrado o Doutor Temido que havia escapado, mas encontraram todas as quimeras, e Deaton até conseguiu curá-las. Nesse momento, Scott e sua turma estavam almoçando no refeitório da escola. Scott olhou para Liam. Como está Hayden? Liam sorriu. Ela está bem. Deaton perguntou se ela queria ser curada e voltar ao normal ou manter seus poderes, e ela escolheu manter seus poderes. Lydia perguntou, ela não vai morrer se ficar com eles? Liam balançou a cabeça. Não. Deaton e Marin conseguiram desenvolver um soro que pode transformar pessoas em metamorfos sem efeitos colaterais. Eles usaram a pesquisa dos Doutores do Medo e a combinaram com o que foi deixado para trás pelos malucos que criaram o Deadpool. Lydia ergueu uma sobrancelha. Ele injetou isso no Hayden? Liam assentiu com a cabeça. Sim, mas mesmo que ela seja tecnicamente uma lobisomem agora, ela não é tão forte assim. Cora perguntou, ela ainda é imune a cônito e sorveira como as quimeras dos Doutores do Medo? Liam respondeu, sim, ela é. Stiles franziu a testa. Por que só estamos sabendo de tudo isso agora? Scott disse, Deaton tem estado ocupado trabalhando na cura para as quimeras. Não o vemos há dias. Provavelmente é por isso que ele não nos contou. Liam acrescentou, sim, e ele ainda está mantendo o Hayden em observação. Mas ele disse que ela poderá ir embora amanhã. Lydia inclinou-se para a frente. Se esse soro realmente funciona, vocês têm noção do quão valioso ele é. Alison assentiu. Sim. Acho que as pessoas pagariam qualquer coisa para ter em mãos algo que possa criar criaturas sobrenaturais imunes à sorveira brava, mesmo que não sejam tão poderosas quanto as naturais. Stiles sorriu. Então, devemos vendê-lo? Scott balançou a cabeça. Agora não. Primeiro precisamos garantir que não possa ser replicado. E precisamos ficar mais fortes. Você tem noção dos problemas que esse soro pode causar? Lydia disse, os primeiros a virem atrás de nós serão os militares e o governo. Eles farão de tudo para colocar as mãos em Deaton e Marin. Scott assentiu com a cabeça. Exatamente. E pessoas ainda piores do que eles virão. E se descobrirem o quão especiais somos, nossos dias de paz acabarão. Mesmo sendo fortes, não acho que estejamos prontos para enfrentar os militares ou o governo. Quem sabe que tipo de criaturas ou armas eles podem ter? Stiles recostou-se. Certo, talvez existam armas por aí que possam te machucar. Mas você acha que existe alguma criatura sobrenatural mais forte do que você, Scott? Scott assentiu com a cabeça. Sim, e provavelmente muitos deles. Quer dizer, ainda nem enfrentamos uma criatura verdadeiramente forte. Isaac perguntou, tipo o quê? Scott respondeu, como uma quimera de verdade. Não essas falsas como Theo e aqueles metamorfos artificiais. Estou falando da quimera mitológica de verdade, o monstro alado que cospe fogo, com corpo de leão, cabeça de cabra nas costas e uma serpente no lugar da cauda. Erika piscou. Você acha que criaturas assim existem de verdade? Scott disse, sim. E acredito que existam outras criaturas aterrorizantes por aí, como a Hydra, aquela serpente gigante com várias cabeças. E diferentes tipos de dragões. Eu sei que Deaton e Chris disseram que estão extintos, mas o mundo é tão grande que dragões ainda podem existir em alguns de seus cantos mais remotos. Há também o pássaro-trovão, o grifo, a fênix, e demônios provavelmente também existem. E quem sabe que outros tipos de monstros assustadores existem em nosso mundo? Alison perguntou. Você realmente acha que essas criaturas são mais fortes do que você? Scott respondeu honestamente. Provavelmente sim. Stiles murmurou. Então vamos torcer para que nenhum deles apareça em Beacon Hills. Lydia suspirou. Provavelmente vamos ter que enfrentá-los eventualmente. Scott olhou em volta para seus amigos.
Só não quero que vocês pensem que somos invencíveis. Mas não se preocupem muito. Somos uma matilha, lutaremos juntos se enfrentarmos algo muito forte. E continuaremos absorvendo poderes e ficando mais fortes até que nenhuma criatura possa nos ameaçar. Boyd disse, eu me pergunto o que aconteceria se absorvêssemos os poderes de uma criatura como um dragão. Será que apenas ficaríamos mais fortes e ganharíamos habilidades de dragão? Ou também ganharíamos coisas como escamas ou asas? Styles respondeu pensativo, não sei, mas agora estou meio que ansioso para lutar contra um dragão. Ou outras criaturas fortes como ele. Olhando para sua turma, que estava toda sorridente e claramente imaginando que tipo de poderes poderiam ganhar derrotando criaturas poderosas, Scott balançou a cabeça, divertido, e disse, parem de sonhar acordados e vamos voltar para a aula. Após o término das aulas, as meninas foram embora, e Scott e os meninos ficaram para jogar uma partida de lacrosse. Assim que o jogo terminou e eles se trocaram, Scott entrou no jipe com Styles, que começou a dirigir em direção à clínica veterinária. Enquanto dirigia, Styles disse, a propósito, estou planejando construir minha própria casa no rancho. Scott deu um sorriso irônico. Você foi expulso da casa da alcateia? Styles disse, não, bem sim. Mas esse não é o único motivo. Malia disse que quer o próprio covil, igual ao da Alison. Essas foram as palavras exatas dela. Scott disse, entendo. Bom, então prossiga. Por que está me contando isso? Styles disse, eu estava pensando em construir a casa ao lado da sua casa no lago. Scott respondeu imediatamente, não. Vocês não podem construir isso aí. Alison e eu gostamos de paz e sossego. Não preciso ouvir você gemendo todas as noites. Sério, o que é isso de gemer? E por que você tem que gritar cada detalhe do que está fazendo com a Malia na cama? Styles disse, às vezes não consigo me controlar, mas não grito todas as noites. Só acontece quando eu e a Malia nos descontrolamos. Scott bufou. É mesmo? Vocês dois se soltam umas 4 noites por semana. Styles deu de ombros. Bem, de qualquer forma, posso construir a casa ao lado da sua? Podemos ser vizinhos. Scott respondeu, não. Se você construir sua casa ao lado da minha, juro que a reduzirei a cinzas. Vá construir do outro lado do rancho, bem longe de mim. E se quiser um lago, contrate alguém para cavar um. Se não tiver dinheiro suficiente, eu lhe darei mais. Só fique longe da minha casa. Styles gemeu. Qual é, cara? Seria divertido se fossemos vizinhos. Scott disse, não adiantaria. Você me irritaria à noite e arruinaria minhas manhãs com a Alison. Styles fez beicinho. Eu pensei que fossemos melhores amigos. Pensei que pudéssemos sair todas as noites. Scott disse, a gente já passa o dia todo junto, todo dia. E jantamos quase todas as noites na casa da alcateia. Eu só quero um tempo a sós com a Alison. É pedir muito? E se você quiser passar um tempo comigo, é só trazer a Malia aqui de vez em quando e dormir aqui. Você não precisa morar do lado. Styles murmurou. A Malia já me disse que você diria não. Mas não custava tentar. Scott deu uma risadinha. Por que você não constrói ao lado da casa do tio Noah? Styles suspirou. Eu tentei. Fui até a casa dele hoje de manhã e perguntei se podia construir ao lado. Meu pai nem me respondeu. Ele me pegou pela nuca, me carregou para fora e me chutou para o alto com toda a sua força. Voei quase 1 quilômetro antes de atingir o chão. Scott caiu na gargalhada. Então é um não, né? Enfim, como estão as coisas entre ele e a Giza? Styles suspirou novamente. Nada bom. Scott ergueu uma sobrancelha. Sério? Eles parecem felizes juntos. Styles disse, não é que eles estejam brigando nem nada. É só que, a Giza disse a ele que vai embora em cerca de 1 mês. Ela disse que não sai de Beacon Hills há mais de 200 anos e que está na hora de ver o mundo exterior novamente. Ela quer procurar alguns de seus antigos amigos. Scott perguntou, ela vai voltar? Styles balançou a cabeça. Não, meu pai disse que quer se casar com ela eventualmente. Ele não a pediu em casamento nem nada, mas eles conversaram sobre casamento e filhos. A Giza disse que esse tipo de vida não é para ela. Ela prefere ser livre. Scott parecia abatido. Espero que o tio Noah não fique muito triste quando ela for embora. Styles sorriu. Ele não vai. Eu perguntei a ele, e ele me disse que ficaria um pouco triste, claro, mas como a Giza não quer construir uma família com ele, é melhor terminar as coisas logo. O que ele realmente quer é se casar e ter filhos. Aparentemente sou um filho fracassado, segundo ele, eu causo muitos problemas, roubo seus arquivos de casos, minto muito, e ele tem que vir constantemente à minha escola para ouvir sobre meus feitos gloriosos. Scott sorriu. Ele não está errado. Você lhe causou muitos problemas, especialmente porque ele te criou sozinho enquanto tentava manter a ordem nessa cidade. Styles assentiu. Eu sei. Principalmente depois que minha mãe morreu. Eu fiquei triste e comecei a causar problemas de propósito só para chamar a atenção dele. Aí, quando percebi que ele também estava triste, comecei a pregar peças nele, contar piadas e causar ainda mais caos só para fazê-lo sentir algo além de tristeza. No fim, acho que funcionou. Enfim, espero que ele encontre uma mulher que o ame e tenha filhos com ele. Então Styles deu um sorriso de canto. E é claro, vou ensinar aos meus irmãos mais novos a arte das pegadinhas e de aprontar. Scott balançou a cabeça e sorriu. Não espero menos de você. Após chegarem à clínica veterinária, alimentaram os animais, limparam as gaiolas e depois voltaram para a fazenda. Enquanto isso, na cidade, em um bar, o treinador estava tomando um drink quando uma linda mulher asiática se aproximou dele. Ela sentou-se em frente a ele e disse, boa noite, bonitão. Você pode me oferecer uma bebida? O treinador olhou para ela e disse, vá embora. Não estrague meu bom humor, acabamos de ganhar um jogo importante e estou aqui para comemorar com alguns drinks. Não estou procurando uma garota de programa. A mulher ficou atônita por um momento antes de dizer, eu não sou uma profissional do sexo. Eu só quero conversar. O treinador respondeu, não sou psiquiatra.
Agora vá embora. Não tenho dinheiro para lhe pagar uma bebida e não quero conversar com você. A expressão da mulher escureceu, mas então ela sorriu maliciosamente e disse: Você e eu vamos nos divertir muito esta noite. O treinador abriu a boca para dizer algo, mas no instante em que olhou nos olhos dela, uma névoa negra invadiu sua boca. Sua expressão ficou inexpressiva e seus olhos perderam o brilho. A mulher pegou a bebida dele, deu um gole e disse: Agora pague a conta, e me siga. O treinador obedeceu sem dizer uma palavra. Os dois saíram do bar. Ele ficava perto da mata e logo desapareceram na floresta, adentrando cada vez mais o bosque. De volta ao rancho, o grupo estava jantando quando Lídia de repente parou de repente. Então ela disse em pânico: Gente, meus corvos acabaram de encontrar o comil. Stiles disse: Isso é ótimo, mas por que você está em pânico? Lídia respondeu: Porque ela está com o treinador, e ela está levando para o meio da floresta. Scott, Isaac, Stiles, Boyd e Aiden se levantaram ao mesmo tempo. Podiam reclamar do treinador, mas ele era o professor favorito deles. Scott perguntou: Lídia, existe algum lugar para onde eu possa me teletransportar? Algum lugar que eu já tenha visitado antes? Lídia disse: Não, mas eles estão a cerca de 3 quilômetros da antiga casa do Zali. Você pode se teletransportar para lá, e eu te guiarei o resto do caminho. Scott acenou com a mão e abriu um portal para a antiga casa do Zali. Vamos lá. Dito isso, ele atravessou o portal. Lídia, Alison, Erika, Malia, Cora, Kira e os meninos o seguiram. Capítulo 189. Scott e a Matilha apareceram em frente à antiga casa do Zali depois de atravessarem o portal. Lídia não hesitou. Pessoal, sigam-me, disse ela, e saiu correndo a uma velocidade sobrenatural. Scott e os outros a seguiram de perto. Enquanto isso, a Comil, guiando o treinador para o interior da floresta, sentiu-se repentinamente inquieta. Uma onda de perigo a invadiu. Olhando para os galhos, ela avistou vários corvos observando-a. Tem algo errado. Esses corvos parecem estranhos, pensou ela. Ela se virou para o treinador. Continue caminhando mata dentro, ordenou. Então, sem dizer mais nada, ela disparou em outra direção, pensativa. Meus instintos me mantiveram viva por centenas de anos, e não vou parar de ouvi-los agora. É melhor eu ir embora desta cidade esta noite. De volta com Scott e os outros. Lídia parou de repente. Ela está fugindo. Alison franziu a testa. Como? Ela sentiu nossa presença? Não sei, respondeu Lídia. Stiles perguntou. E o treinador? Lídia fechou os olhos por um instante, concentrando-se. Ele ainda está caminhando mata dentro. A Comil fugiu em outra direção. Mas ela não escapou. Meus corvos ainda estão rastreando-a. Scott assentiu com a cabeça. Certo, vamos lá. Assim que sentirmos o cheiro do treinador, nos separaremos. Isaac e Erika, vocês dois vão atrás dele. O resto de nós perseguirá os Comil. Eles recomeçaram a correr e logo sentiram o cheiro do treinador e do Comil. Isaac e Erika seguiram o rastro do treinador, enquanto Scott e os outros foram em outra direção, seguindo o Comil. A Comil, correndo pela floresta, percebeu que 3 corvos ainda seguiam. Não importava o quão rápido ela corresse, eles continuavam atrás dela. Droga! Esses corvos definitivamente não são normais se conseguem acompanhar minha velocidade. Ela praguejou mentalmente. É melhor eu voltar para a cidade. Talvez quem estiver atrás de mim não me siga até lá. Ela se esforçou ao máximo, canalizando toda a sua velocidade para a fuga. Mas quando estava prestes a romper a linha das árvores e retornar à cidade, ouviu algo e virou a cabeça para ver alguns vultos vindo em sua direção rapidamente. Em pânico, ela se virou para fugir na direção oposta, apenas para dar de cara com uma forma escura que se materializou em Scott. Ela parou, observando com cautela. Quem é você? Por que está me perseguindo? Scott não se deu ao trabalho de falar com ela. Em vez disso, olhou para sua mochila atrás dela. Qual de vocês quer lidar com ela? Kira deu um passo à frente, seus olhos brilhando em vermelho. Ela desengatou a katana, que estava disfarçada de cinto, da cintura e disse calmamente: Já que ela é uma raposa, eu mesma cuidarei dela. Scott assentiu com a cabeça. Certo. Ele voltou para ficar ao lado de Stiles e dos outros. Comil lançou um olhar para Kira, sentindo instantaneamente a força que emanava dela. Ela percebeu que Kira não era alguém que pudesse derrotar. Eu não te ofendi, disse a Comil, tentando se safar da situação. Por que você está me atacando? A expressão de Kira tornou-se fria. Você devorou 3 pessoas em nosso território, e ainda tentou devorar nosso professor. Acha mesmo que não nos ofendeu? O rosto da Comil empalideceu. Espere, quando você diz seu território, você quer dizer que você é do bando MC-Call? Os olhos de Kira se estreitaram. Consigo sentir seu medo. Se você tinha tanto medo de nós, por que ousou permanecer em nosso território? Droga, o que eu faço agora? Pensou a Comil. Eu estava tomando cuidado para não ser encontrada pelo bando MC-Call, mas parece que não fui cuidadosa o suficiente. Eu deveria ter saído mais cedo. Ela olhou para Scott e os outros, depois para Kira, avaliando suas chances. Provavelmente não consigo fugir deles, mas talvez se eu agarrar essa garota, eu possa usá-la para escapar. Sem aviso prévio, ela se transformou. Seus olhos brilharam em vermelho e a escuridão emanou de seu corpo. Então, a escuridão começou a se mover em direção a Kira. Kira não esperou para ver o que a escuridão faria. Ela usou sua habilidade de relâmpago, revestindo seu corpo e katana com eletricidade, e então se moveu como um relâmpago, cortando o torso da Comil. A Comil mal conseguiu se esquivar, mas um profundo corte a atravessou do ombro ao abdômen, paralisando seus membros com eletricidade. Mas logo ela se recuperou da eletricidade e seu ferimento cicatrizou. Ela se transformou em sua forma animal, uma raposa escura com olhos vermelhos brilhantes e 9 caudas, maior que um lobo normal.
Após se transformar em sua forma animal, a Camille liberou sua habilidade das trevas, envolvendo Kira, Scott e os outros em uma densa névoa negra. Aproveitando a oportunidade, a Camille virou-se e disparou em direção à cidade, pensativa. Eu sabia que aquela vadiazinha era forte, mas não imaginava que fosse tão forte assim. Mas se eu conseguir voltar para a cidade, talvez eu sobreviva. O bando MC-Call não vai ousar me atacar na frente de pessoas comuns. Mas assim que correu alguns metros, ouviu um estrondo ensurdecedor acima dela. Antes que pudesse reagir, Kira surgiu no ar, dando uma cambalhota enquanto raios percorriam seu corpo. Ela atingiu a Camille com um chute revestido de eletricidade tão poderoso que estilhaçou a espinha da criatura e a arremessou contra o chão, criando uma cratera sob seus pés. A Camille perdeu a consciência, retornando à sua forma humana. Jazia nua na cratera, com fumaça saindo de sua boca devido à descarga elétrica. Kira piscou e disse: "Ops, acho que exagerei um pouco." Scott e os outros se aproximaram. Stiles olhou para Camille, que estava chamuscada, e disse: "Você deveria se conter um pouco, Kira. Se você a matar, ninguém conseguirá ler suas memórias ou absorver seus poderes." "Mas eu me contive", disse Kira. "Nem sequer usei toda a minha força." Stiles apontou para Camille. "Você chama isso de se conter?" Scott deu uma risadinha e disse: "Tudo bem, Kira. Não se preocupe com Stiles. Vá em frente, leia a memória dela e absorva os poderes dela." Kira sentiu com a cabeça, deu um passo à frente e cravou suas garras na nuca da Camille. Seus olhos brilharam enquanto ela absorvia os poderes e as memórias. Após um instante, ela se levantou e disse: "Essa vadia viveu por 700 anos, e matou e devorou muitos homens." Alison perguntou: "Ela estava sozinha aqui?" Kira assentiu com a cabeça. "Sim, ela chegou a Beacon Hills há cerca de um mês." Scott caminhou até Camille, que estava morrendo, e a matou, incinerando seu corpo em seguida com sua habilidade de fogo. "Vamos encontrar Isaac e Erika." Enquanto caminhavam, Stiles se virou para Kira. "Então, que habilidades você herdou dela?" Kira respondeu: "Agora eu consigo controlar raposas, assim como Lydia faz com os corvos. E herdei dela a habilidade de controlar as trevas." Lydia ergueu uma sobrancelha. "O que exatamente a habilidade dela de usar a escuridão faz?" Kira respondeu: "Aquela névoa escura que ela liberou antes de tentar escapar era para nos aprisionar em ilusões. Eu posso fazer isso agora. Se as pessoas ficarem presas na minha névoa escura, começarão a ter alucinações. Também posso usar a escuridão para controlar as pessoas como marionetes, mas elas ficarão sem emoção, como zumbis." Stiles piscou. Então era isso que ela estava tentando fazer com aquela névoa. "Eu pensei que ela só estava tentando nos cegar." Boyd disse: "Que pena para ela. Nós somos imunes a veneno e controle mental." Stiles perguntou: "Espere, o que o veneno tem a ver com isso?" Cora respondeu: "Acho que a escuridão dela funciona como uma névoa venenosa. Precisa entrar no seu corpo para afetar sua mente." "Certo, Kira?" Kira assentiu com a cabeça. "Sim, penetra no corpo das pessoas e corrompe suas mentes. É como um veneno." Enquanto conversavam, Isaac e Erika chegaram. Isaac carregava o treinador inconsciente sobre o ombro. Scott franziu a testa. "O que há de errado com ele?" Isaac disse: "Não consegui tirá-lo do transe. E quando o arrastei para trazê-lo aqui, ele começou a se debater e queria continuar caminhando mata dentro." Scott se virou para Kira. "Você consegue tirar a escuridão dele?" Kira assentiu com a cabeça. "Sim, eu posso." "Ótimo", disse Scott. "Vamos levá-lo de volta ao escritório dele primeiro." Scott abriu um portal sombrio para o escritório do treinador. "Esperem aqui, pessoal." Ele pegou o treinador dos braços de Isaac e atravessou o portal. Kira o seguiu. No escritório, Scott colocou o treinador em sua cadeira, e Kira pôs a mão sobre ele, e uma fumaça escura começou a sair de suas narinas. "Ele deve estar bem agora", disse ela. Scott assentiu com a cabeça. "Certo, vamos lá." Eles atravessaram o portal novamente e voltaram para junto dos outros. Após o período de recarga de 5 minutos do Portal das Sombras, Scott abriu outro portal de volta para o rancho, e eles retornaram à casa da alcateia. Capítulo 190. Já haviam se passado algumas semanas desde que a matilha enfrentou Camille. Nesse período, Scott e sua matilha lidaram com um mendigo que apareceu na cidade. Atraído pelo Nemeton, felizmente, eles o encontraram antes que pudesse matar alguém. Tirando isso, a vida era pacífica, quase normal. Já era noite, e a matilha estava fazendo uma festa de despedida para a Giza. Eles comeram, riram e conversaram até a meia-noite, antes de finalmente se despedirem. A Giza e Noah voltaram para a casa dele para passar a última noite dela em Beacon Hills juntos. Na manhã seguinte, todos estavam amontoados na cozinha da alcateia tomando café da manhã quando Noah entrou sozinho. Melissa ergueu os olhos e perguntou delicadamente: "Ela foi embora?" Noah sentou-se à mesa e assentiu com a cabeça. "Sim, ela saiu cedo esta manhã." Stiles olhou para o pai e perguntou: "Você está bem?" "Na verdade não", admitiu Noah. "Mas estarei, em alguns dias." Tentando aliviar o clima, Stiles disse: "Que tal eu te cadastrar em um aplicativo de namoro? Tenho certeza de que muitas mulheres gostariam." Noah lançou um olhar penetrante. "Muito cedo", murmurou Stiles. Noah perguntou: "O que você acha?" Stiles disse: "Ah, ok. Falamos sobre aplicativos de namoro depois." Vendo Noah ainda o encarando, acrescentou: "Ou nunca." Braeden deslizou uma pasta pela mesa em direção a Noah. "Tenho algo para te manter ocupado." Ele abriu o arquivo e franziu a testa. "O que é isso?" Braeden recostou-se. "Alguém relatou ter encontrado um corpo num beco atrás de um bar ontem. Quando Parrish e eu fomos verificar, descobrimos que a vítima foi morta por arranhões." Noah suspirou. "Outro metamorfo sedento por assassinato?" "Não sei se era uma pessoa com tendências assassinas", respondeu Braeden. "Mas quem quer que tenha feito isso com certeza é uma metamorfa. Mulher, e pelo cheiro que deixou para trás, estava apavorada." Lydia piscou. "Apavorada?" Braeden assentiu.
Foi isso que eu e Parrish descobrimos. O cara morto era um lobisomem chacal. Parrish o conhecia aparentemente, ele era um completo canalha. Já foi preso algumas vezes por brigas e pequenos delitos. Stiles recostou-se. Então a garota provavelmente só se defendeu. Legítima defesa ou não, disse Noah, fechando o arquivo. Ainda precisamos trazê-la para depor. Depois, decidirei o que fazer. Após o café da manhã, Noah e Braeden foram à delegacia e passaram o dia inteiro procurando a garota. Ao anoitecer, Noah, Parrish e Braeden dirigiram-se a um pequeno motel nos arredores da cidade. Foram direto para o quarto da suspeita e arrombaram a porta sem aviso prévio. A garota acordou assustada e saltou da cama. Seus olhos brilhavam em vermelho enquanto ela rosnava em tom de defesa. Braeden ergueu uma sobrancelha. Ela é apenas uma adolescente. A garota rosnou. Quem é você? E o que você quer? Eu sou o xerife, disse Noah calmamente. Você está preso por ter matado um homem ontem à noite. Agora não resista e venha conosco até a delegacia. A garota olhou para eles com cautela. Não vou a lugar nenhum com vocês. É óbvio que vocês não são humanos normais. Foi o John que mandou vocês atrás de mim? Parrish franziu a testa. Quem é John? A garota hesitou, depois balançou a cabeça. Não importa. Estou indo embora e, por favor, não tente me impedir. Não quero te machucar. Os olhos de Noah brilharam em vermelho enquanto ele falava com calma, mas com firmeza. Garoto, mesmo que você tente, não pode nos machucar. Você parece ser um bom garoto e eu não quero que isso acabe mal. Venha conosco até a delegacia. Me diga por que você matou aquele homem e quem é esse John. A postura da garota permaneceu tensa. Vendo que ela não iria cooperar, Braeden e Parrish também deixaram seus olhos brilharem em vermelho. Braeden disse friamente, você não tem chance de escapar, então desista. Os olhos da garota se arregalaram. Vê, vocês são todos alfas? Ela olhou em volta nervosamente e decidiu escapar pela janela. Ela se lançou em direção a ela, mas Braeden surgiu de repente, bloqueando seu caminho. Antes que pudesse reagir, Parrish apareceu atrás dela, agarrando seu braço. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, avisou Parrish, torcendo o braço dela delicadamente para trás das costas. Ela parou de se debater e sussurrou, tudo bem, eu paro. Mas eu realmente não posso ir com você. John está com meu irmão e minha irmã. Ele disse que se eu não for até ele esta noite, ele os matará. Noah imediatamente fez um gesto para que Parrish a soltasse. E Parrish a soltou. Noah disse mais suavemente. Primeiro, diga-me por que você matou aquele homem ontem. A garota disse. Ele tentou me estuprar. Eu o conheci em um bar. Ele queria me oferecer uma bebida. Eu disse não, mas ele não me deixava em paz. Eu não queria causar problemas, então saí do bar. Mas ele me seguiu, me agarrou pelo braço e me arrastou para um beco. Então ele se transformou em algo, não um lobisomem, mas algo parecido. Ela respirou fundo com a voz trêmula e continuou. Então, ele rasgou minhas roupas. Entrei em pânico e perdi o controle. Só despertei meus poderes de lobisomem há um mês e me tornei alfa recentemente. Então ainda não consigo me controlar. Juro que não queria matá-lo, mas quando voltei a mim, ele já estava morto. Ela se abraçou. Então eu corri. Encontrei este motel e me escondi. Noah assentiu lentamente. Certo. Agora me fale sobre John. Meu nome é Helena, disse ela baixinho. Meus pais eram lobisomens. Morávamos em São Francisco, eu, meus pais e meus 2 irmãos mais novos. Há uma semana, o primo do meu pai, John, e sua matilha apareceram exigindo dinheiro da herança. Uma coisa levou a outra e John e sua matilha atacaram meus pais. Meus pais eram alfas, então, para que pudéssemos escapar, meu pai ficou para trás e lutou sozinho contra John e sua matilha. Minha mãe foi atingida por uma bala de acônito e não conseguiu se curar. Ela me transmitiu sua centelha de alfa, me deu a chave de um cofre e me disse para fugir com meus irmãos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela continuava. Eu corri com meus irmãos, mas John e sua gangue estavam nos seguindo pela cidade. Para proteger meus irmãos, pedi ao meu irmão de 14 anos que levasse minha irmã e se escondesse com alguns amigos da família. Depois, encontrei John em público para que ele não pudesse me atacar. Mostrei a ele que eu tinha o que ele procurava e então fugi para esta cidade. Pensei que ele me seguiria e deixaria meus irmãos em paz, mas aparentemente eu estava enganada. Braeden perguntou, o que aconteceu com seus pais? A voz de Helena falhou. Mortos. Ele me mandou fotos das cabeças deles? Braeden praguejou. Maldito desgraçado. Parrish disse, conte-me sobre John e sua matilha. O que eles são e qual é o número deles? São todos lobisomens, disse Helena. 8 deles, incluindo John. E tanto John quanto sua esposa são alfas. Noah disse gentilmente. Você pode nos deixar ler sua memória? Eu sei que você não está mentindo. Eu ouvi seu coração bater. Mas preciso confirmar se tudo o que você disse é verdade. Helena hesitou apenas por um instante. Se você ler minhas memórias, você me ajudará a salvar meus irmãos? Eu juro que não fugirei. Vou me entregar e confessar que matei aquele homem. Se tudo o que você disse for verdade, prometeu Noah, não só ajudaremos você, como também garantirei que nenhuma acusação recaia sobre você. Denunciarei a morte daquele homem como ataque de animal. Os olhos de Helena se encheram de gratidão. Obrigada. Pode ir em frente. Noah se virou. Braeden, leia a memória dela. Braeden deu um passo à frente e deslizou delicadamente suas garras na nuca de Helena. Alguns instantes depois, ela se retirou. Ela está dizendo a verdade. Tudo, confirmou Braeden. Noah assentiu com firmeza. Certo. Braeden, leve-a para o rancho. Depois volte para a delegacia. Deixe as crianças ajudá-la a lidar com John e sua matilha. Helena piscou. Espere. O que você quer dizer com crianças? Vocês prometeram que me ajudariam pessoalmente. Noah deu uma risadinha suave. Não se preocupe.
Eles podem ter mais ou menos a sua idade, mas são mais fortes do que nós três, e um deles é o alfa da nossa matilha. Helena olhou confusa, mas assentiu com a cabeça. Noah se virou para sair. Parrish, vamos voltar ao trabalho e garantir que o dono do motel seja indenizado por aquela porta. Braeden levou Helena para fora e a ajudou a entrar na viatura. Confie em mim, disse Braeden enquanto dirigiam em direção ao rancho. Você estará segura com eles. E John receberá o que merece. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.